Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 371. Austin sentou-se confortavelmente em uma cabine de madeira desgastada, cercado pelo charme rústico de um antigo restaurante familiar. As paredes estavam forradas com retratos antigos e posteres antigos de eventos há muito esquecidos, enquanto o aroma de pratos saborosos flutuava no ar, fazendo seu estômago roncar de antecipação. Austin olhou para o outro lado da mesa e sorriu para a senhora idosa com quem conversava. Enquanto conversavam, o amado Pokémon de Austin brincava pelo restaurante, aproveitando sua versão de uma noitada. Charmeleon estava empoleirado no parapeito de uma janela próxima, aproveitando o calor da luz bruxuleante das velas do restaurante. As chamas dançaram e tremeluziram, lançando um brilho quente por toda a sala. Vartortle estava nadando em um grande aquário embutido na parede atrás do bar. A água estava cristalina e Magikarp corria alegremente enquanto Vartortle a perseguia. Hiddon encontrou uma velha jukebox e estava dançando loucamente ao som da música que tocava nos alto-falantes. Seus pés grandes e pesados fizeram as tábuas do chão tremerem, mas ninguém pareceu se importar enquanto o observavam fazer um movimento. Ivysaur estava mastigando uma cesta de pão, suas longas vinhas enrolando-se nas bordas crocantes enquanto ele devorava cada fatia com prazer, mantendo um olho em Hiddon e seus passos de dança. Ele parava de vez em quando para tomar um gole de água de um copo que estava na beirada da mesa. Lucario estava jogando cartas com o velho e seu Magneton. Kingler estava estalando as pinças ao som da música. Shed Ninja estava empoleirado no topo do saleiro, suas asas translúcidas tremulando enquanto observava a cena abaixo. Ninjas estava empoleirado nos lustres, disparando para trás e para frente com o Zubat do velho casal em um jogo de pega-pega. Seus movimentos eram tão rápidos que pareciam meros borrões ao olho humano. Dragonair encontrou um grande vaso de planta e estava enrolado nele como uma serpente. Suas escamas brilhavam à luz das velas enquanto ela se deliciava com o calor da planta enquanto observava a vitória de Lucario com um sorriso amoroso. Clefable cantava baixinho para si mesma, sua voz melodiosa era um som suave em meio à agitação do restaurante. Ela tinha uma pequena multidão de Pokémon selvagens que o casal costuma alimentar reunidos ao seu redor, todos ouvindo atentamente suas doces canções. Musharna encontrou um canto aconchegante perto da lareira e se enrolou como uma bola fofa. Ela estava cochilando, embalada pelo calor e pelo som do crepitar do fogo. Scizor estava empoleirado em uma viga de madeira perto do teto, examinando a cena abaixo com um olhar atento. Ele estava sempre em alerta, sempre o protetor vigilante de seu treinador e do resto do grupo, enquanto Fearo tentava fazer com que o tipo inseto jogasse dardos com ele enquanto Pidgeot esperava que Fearo convencesse Scizor a se juntar. Butterfree esvoaçava em torno dos vários arranjos florais do restaurante, suas asas delicadas espalhando uma fina camada de pólen por onde quer que fosse. As flores pareciam desabrochar com mais brilho na sua presença. Chansey estava fazendo suas rondas, verificando cada Pokémon no restaurante. Ela carregava uma cesta cheia de toalhas limpas e outras comodidades, sempre pronta para ajudar, mas o olhar demoníaco em seu rosto fez com que muitos não se aproximassem dela. Alter encontrou um velho barril cheio de água e estava jogando Abra nele. Eles borrifaram água por toda parte e fizeram alguns Pokémon próximos rirem junto com eles. Bom, aí está, pessoal. Apenas mais um dia na vida de um Pokémon, mergulhado em um barril por um Alter. Coisas verdadeiramente fascinantes. Abra comentou antes de ser mergulhada novamente. Austin olhou para seu Pokémon, uma sensação de contentamento tomando conta dele. Ele ficou feliz em ver todos se divertindo, cada um entregando-se aos seus pequenos prazeres. Ao se voltar para o casal de idosos, ele não pôde deixar de se sentir grato pela companhia deles. Eles estavam compartilhando histórias e relembrando suas próprias jornadas Pokémon, e Austin ficou fascinado por suas histórias de aventura e amizade. Naquele momento, cercado pelo brilho caloroso do restaurante e pelas risadas alegres de seus Pokémon, Austin se sentiu feliz. O ambiente acolhedor e convidativo do restaurante foi destruído pelo som de vidros quebrados. Num piscar de olhos, a atmosfera jovial foi substituída por um silêncio tenso enquanto todos voltavam sua atenção para a entrada. Dois homens, vestidos com roupas escuras e com os rostos contorcidos em zombaria, haviam invadido o local. Seus passos ecoaram pesadamente no restaurante enquanto eles seguiam em direção ao centro, suas vozes ameaçadoras enchendo a sala com um tom ameaçador. Enquanto os dois homens caminhavam em direção à mesa onde Austin estava sentado entre seus companheiros e Pokémon, suas vozes ecoaram, misturadas com insultos audaciosos e ameaças ameaçadoras. Olhe isso! Uma sala cheia de animais de estimação crescidos, zombou o primeiro homem, um bruto corpulento com uma tatuagem de serpente enrolada no pescoço, com um sorriso maroto dividindo seu rosto. Sim, o outro homem magro, com olhos frios e calculistas, entrou na conversa, um bando de criaturas fracas e patéticas. Suas palavras ecoaram pela sala, chamando a atenção de todos os presentes. Eles zombaram, suas risadas ásperas e desdenhosas. Olha aquele aqui, o homem corpulento apontou para um Pikachu. Pensa que é um guerreiro, só porque pode acender um pouco. Pikachu, em resposta, apenas lambeu seu ketchup. E aquele, o homem magro gargalhou apontando para um Ivysaur. Acredita que seja algum tipo de tanque, escondido atrás de uma planta. Ivysaur estreitou os olhos antes de ouvir algumas risadas enquanto olhava para Ninjas e Vartortle rindo dele. Suas palavras duras e risadas zombeteiras encheram a sala, acendendo um ar de hostilidade. Imperturbáveis, eles continuaram seu discurso. Ah, e não vamos esquecer o lagarto de fogo, disse o homem corpulento, apontando para um Charmeleon. Mal tem chama na cauda e acha que pode cuspir fogo como um dragão.
Sim, vendo como este está, ou está doente ou nasceu maluco. Charmeleon rosnou, mas impediu-se de atacar os dois idiotas. Com isso, o homem corpulento estendeu a mão, fechando-se ao redor do ombro de Austin em uma tentativa de afirmar o domínio. A arrogância deles era palpável, a sala estava repleta de um impasse tenso entre os dois homens e a sala cheia de Pokémon. Mas Austin não era alguém que se deixasse intimidar facilmente. Num movimento rápido como um raio, ele agarrou a mão do homem e torceu-a nas costas, fazendo-o gritar de dor. Tire suas mãos de mim. Austin rosnou, seus olhos fixos nos dois bandidos. O restaurante caiu em um silêncio desconfortável enquanto a tensão no ar aumentava. O único som que podia ser ouvido era a respiração difícil dos dois homens e o rosnado baixo que emanava dos Pokémon de Austin. Os homens tentaram se livrar do aperto de Austin, mas ele segurou com firmeza, os músculos tensos com determinação. O que você quer? Ele exigiu, sua voz baixa e ameaçadora. Os dois homens trocaram um olhar, sem saber como proceder. A tensão na sala era palpável e os outros clientes do restaurante observavam com temerosa expectativa. Finalmente, um dos homens falou. Não queremos problemas, disse ele, com a voz agora desprovida da agressão anterior. Estávamos de passagem e vimos este lugar. Pensamos em parar e comer alguma coisa. Austin olhou para eles com ceticismo, mas lentamente soltou o braço do homem. Tudo bem, ele disse, sua voz ainda tensa. Mas por que você teve que insultar meus amigos? Estamos bêbados. Realmente coerente para alguns bêbados. Não, é assim que conversamos. A dupla arrastou as palavras enquanto Austin bufou antes de soltá-los. Os dois homens assentiram rapidamente, claramente aliviados por terem escapado sem incidentes. Eles se viraram e voltaram para a entrada do restaurante com passos pesados e incertos. Austin olhou para ver a velha senhora tremendo de medo. Senhorita, você conhece esses sufiões? Austin perguntou, dirigindo-se à senhora idosa que se mexia nervosamente, reorganizando as colheres expostas. Ela gaguejou, seu medo evidente. Tudo bem, disse Austin, estalando os dedos para surpresa dos dois espectadores idosos. A porta da loja de mochi se abriu e os dois homens corpulentos foram arrastados de volta para dentro, içados pelas roupas íntimas enquanto Hunter o segurava no alto. Eles estavam amordaçados com equipamentos de BDSM e encharcados de tinta, com os olhos arregalados de choque e humilhação. Realmente? Austin questionou, levantando uma sobrancelha enquanto Hunter gesticulava em direção a Abra. Eu preciso mesmo perguntar? Bem, você vê, respondeu Abra, sorrindo. Algo é cativante na essência crua e não filtrada da humanidade. Além disso, o caos da embriaguez tem uma certa beleza intrínseca, como uma representação visual de uma lista de escolhas de vida duvidosas. É fascinante. E a tinta foi seu primeiro pensamento? Não, na verdade, meu impulso inicial foi socá-los. Não vou nem perguntar mais, Austin suspirou balançando a cabeça. Alguém os desamarre. Ao perceber que os dois homens haviam desmaiado, Austin franziu a testa e redirecionou sua atenção para o casal de idosos. Esqueça. Senhorita, quem são esses palhaços? O casal de idosos trocou olhares cansados antes de revelar. Esses homens pertencem a uma notória gangue de motoqueiros chamada Michief Magikarp Mafioso, localizada no nordeste de Celadon. Nos últimos meses, eles têm aterrorizado pequenas empresas como a nossa. Jovem, sugerimos que você saia o mais rápido possível antes que a gangue decida atacar você. Austin assentiu, mas não pôde deixar de sentir uma indignação com a ideia de pessoas inocentes sendo aterrorizadas por esses bandidos. Ele decidiu pressionar ainda mais a velha. Você não tem como detê-los? A velha soltou um suspiro cansado. Se fosse assim tão simples. Não temos dinheiro para contratar treinadores mercenários e a polícia se recusa a nos ajudar porque está muito ocupada lidando com os recentes protestos que estão acontecendo. Treinadores mercenários? Protestos? Austin perguntou, sua curiosidade despertada. Parece que você não acompanha as notícias, filho, respondeu a velha. Recentemente, protestos foram lançados desde o desaparecimento da líder do ginásio, Erika, e as pessoas não se sentem seguras nas mãos da Liga Pokémon. Austin assentiu solenemente, compreendendo plenamente as sérias repercussões de suas ações. A Liga ofereceu algum tipo de solução? Ele perguntou, esperando uma resposta positiva. Sim, eles fizeram, respondeu o homem idoso. Dois ex-líderes de ginásio, Michi e Brock, eu acredito, estão escalados para assumir o ginásio Celadon. Os olhos de Austin se arregalaram ligeiramente com a notícia. Ele murmurou, seu olhar caindo sobre seus Pokémon que o observavam atentamente. Isso é uma ótima notícia, não é? Michi e Brock estão aqui, disse ele, suas palavras dirigidas mais ao seu Pokémon do que ao casal de idosos. E quanto aos treinadores mercenários? Ele perguntou. Eles são treinadores que não conseguiram se qualificar para o status de treinadores craques da liga, então alugam seus serviços, explicou a velha. Eles fazem de tudo, desde conseguir um Pokémon inicial para novos treinadores até lidar com problemas cotidianos, como uma infestação de raticates, ninhos indesejados de Beedrill e muito mais. A curiosidade de Austin foi despertada pela menção aos treinadores mercenários. Então, vamos acabar com outra gangue? Lucario perguntou, sua voz rompendo os pensamentos de Austin enquanto Abra exclamava. Sim, finalmente posso socar alguém com fogo na mão. Abra proclamou enquanto levantava o punho no ar, fazendo com que Pikachu derramasse café em seu pelo Yellow. Pica-pi. Oh nossa, sinto muito por isso. A falta de jeito deve estar em um nível recorde para mim hoje. Pikachu. Espere, Pikachu não na loja. Parágrafo Mac. O poder oculto de um Unown. Apesar da mística de milênios e de muitas teorias, nada mais é do que linguagem. A Lônia de Unown é inútil, uma carta perdida flutuando na brisa, mas pode se juntar a outros Pokémon de uma infinidade de maneiras diferentes, dando a cada um poder diferente.
Eles são mais poderosos combinados com outros Unknown. Uma equipe de Unknown e 1K2LS pode produzir um ataque que mata a maioria dos inimigos com um único golpe. Em grandes círculos do tamanho de 1 ou 2 alfabetos, eles formam palavra após palavra, mudando com uma fascinante variedade de táticas que exigem a criatividade de um campeão do Scrabble para serem usadas com eficácia. E o mais importante, eles podem se comunicar a distâncias, não dizendo seus nomes ou charadas, mas tão facilmente quanto os humanos usam outdoors de neon e a palavra falada. Na verdade, foi principalmente a partir de Unknown que a linguagem humana se desenvolveu. As palavras poderosas dos ataques de Unknown e suas combinações com Pokémon existentes fornecem os blocos de construção de nossa linguagem. Considere o termo medonho desenvolvido para descrever Unknown H combinado com Gastly, uma mistura misteriosa que faz o Gastly normal parecer inofensivo. E embora as palavras também tenham surgido da necessidade de descrever novos conceitos, e muitas outras originadas dos nomes falados por outros Pokémon, basta lembrar as técnicas Unknown de D para mirar e End para convocar companheiros de equipe para lembrar o quão fortemente o Unknown agarra as raízes do nosso discurso. Afinal, toda forma de escrita conhecida pelo homem se desenvolveu a partir de pictogramas ou de representações estilizadas dos Unknowns. Alguns procuraram aproveitar o poder dos Unknown para conquistar o mundo. Essas pessoas são chamadas de escritores e já o fizeram 1000 vezes. Capítulo 372. Mudança de ponto de vista. A noite na cidade de Celadon foi uma daquelas raras e tranquilas noites em que a lua estava cheia e as estrelas brilhavam mais intensamente. A brisa fresca varreu a cidade, trazendo consigo o leve cheiro do oceano próximo. Era uma noite perfeita para um passeio e Austin, Pikachu e Lucario estavam aproveitando o passeio quando se encontraram na ponte da cidade de Celadon. A ponte era uma estrutura longa e estreita, lançando uma sombra sobre o rio enquanto brilhava fracamente na penumbra. Os trilhos de ferro que ladeavam a ponte estavam enferrujados e as tábuas de madeira rangiam sob seus pés. O zumbido suave do tráfego distante podia ser ouvido ao longe, criando uma atmosfera pacífica. Enquanto caminhavam, o grupo ouviu o som de uma gangue de motoqueiros desordeiros embaixo da ponte, rindo e bebendo. Ao se aproximarem da turma, Austin percebeu que os motociclistas usavam jaquetas de couro e jeans rasgados, alguns deles adornados com tatuagens. Seus cabelos estavam despenteados e eles tinham uma aparência áspera que parecia combinar com sua natureza turbulenta. Austin, Pikachu e Lucario pareciam deslocados naquele ambiente, mas não se intimidaram. Na verdade, Austin se aproximou do grupo com um ar casual, seu longo casaco preto esvoaçando ao vento e um cigarro pendurado nos lábios. Ao lado dele estavam Pikachu, bebendo uma xícara de café com creme de ketchup, e Lucario mastigando um donut. Oi, pirralho. Vá embora. Este não é um lugar para crianças como você. Os motociclistas olharam para Austin com cautela, mas sua bravata foi desmentida por suas expressões desconfortáveis enquanto ele se aproximava cada vez mais. De repente, 2 Umbreons saíram das sombras, circulando ao redor de Austin como se quisessem protegê-lo. Vocês parecem um bando de meutos enjaulados. Qual é o problema? Austin brincou. Os motociclistas zumbaram. Qual é o problema? Não gostamos de pessoas bisbilhotando onde não pertencem. Austin sorriu. Eu não estava bisbilhotando. Estava dando um passeio. E agora que estou aqui, posso muito bem dizer que você não é mais bem-vindo nesta parte da cidade. Os motociclistas riram, mas estavam claramente nervosos quando Austin se aproximou deles, os Umbreons ainda circulando protetoramente ao redor dele. De repente, o líder da gangue deu um soco em Austin, que recebeu o soco e imediatamente o colocou em uma chave de braço com as pernas enquanto mudava de peso, deslocando o ombro do líder da gangue, que gritou de dor. O resto da gangue recuou com medo enquanto preparavam seus Pokémon. A gangue tinha uma variedade de Pokémon, incluindo uma Champ, um Olduon e um Crobat. Ao avançarem, prontos para defender seu líder, Austin sorriu ao ver o líder da gangue pegando uma Pokébola. Você vai pagar por isso. O líder da gangue jogou fora a Pokébola, revelando um Gyarados, pensando que Austin iria fugir como os policiais. No entanto, Austin permaneceu imperturbável. Ele jogou 2 Pokébolas, revelando Kingler e Charmeleon. Os Gyarados fugiram para os dois, mas eles não se mexeram. Charmeleon virou-se para Kingler e disse, fique fora disso. Mas Kingler moveu-se lentamente em direção a Charmeleon e disse, não. Os Gyarados dispararam um Dragon Pulse contra os dois, mas Charmeleon sorriu e agarrou Kingler antes de jogá-lo em direção ao Dragon Pulse. Kingler rasgou o Dragon Pulse com o Crab Hammer antes de acertá-lo na cabeça do Gyarados quando ele atingiu a água, encharcando os membros da gangue que olhavam em choque para o Gyarados sendo baleado com um tiro. Então, rapazes, por que não sentamos e temos uma boa conversa? Os membros da gangue rapidamente assentiram enquanto Austin sorria e dizia, rapazes, não consigo ouvir vocês. Sim. Austin se levantou, tirando a poeira do casaco, enquanto olhava para os membros da gangue agora amarrados ao pilar da ponte, choramingando e chorando. Pikachu e Lucario estavam sorrindo, seus olhos brilhando ao luar. O resto da equipe de Austin também estava lá, assistindo divertido. Tudo bem, pessoal, vamos nos divertir, disse Austin, sorrindo enquanto montava em uma das bicicletas. Vortortle e ninjas foram rápidos em seguir Austin, o primeiro exibindo um brilho de travessura nos olhos e o último zumbindo com visível excitação. Lucario entrelaçado com um amoroso Dragonair, Pikachu ao lado de Clefable, Butterfree emparelhado com Charmeleon, Fearo e Scizor, cada um se preparou. Até Ivysaur estava engajado, focado em impedir que um Rhyhorn destruísse uma bicicleta. Os membros da gangue soltaram um suspiro coletivo de alívio, uma calma momentânea tomou conta deles. No entanto, suas expressões rapidamente se transformaram em choque quando Chansey revelou seu cavaleiro escolhido, o Magikarp.
Carpa! O peixe exclamou, seus olhos arregalados brilhando de determinação. No entanto, enquanto lutava para ficar em cima do assento do motociclista, ele caiu, caindo no chão com um surpreso Carpa. Com um arrulho suave, Chansey pegou o peixe que se debatia e o entregou a Lucario. O Pokémon Fighting Steel olhou para Magikarp e perguntou, você quer dar uma volta? Carpa? Magikarp pareceu gaguejar de surpresa, surpreso com a consideração inesperada de Lucario. Mas a sua surpresa rapidamente se transformou em frenesi quando Lucario prendeu-o com segurança ao guidão da moto, deixando o peixe agitado em cima da máquina. Carpa? O peixe protestou e a sua voz ecoou com uma pontada de horror. Basta usar Splash, seu peixe inútil, aconselhou Lucario, ajustando o capacete na cabeça. Enquanto o resto da tripulação tentava ligar os motores, um problema surgiu rapidamente. Apenas Austin parecia ter talento para isso. Lucario e Scizor estalaram os pedais, Ninjas e Vartortle não conseguiram alcançá-los e Clefable lutou com a mobilidade. Um coro de reclamações ecoou em direção a Austin, que se virou para Abra, mastigando casualmente uma fatia de pizza. Abra, use psíquico, sugeriu Austin. Não, prefiro ver todos vocês fracassarem, retrucou Abra, sorrindo. Austin suspirou. Abra, tudo bem, Abra concedeu. Com o estalar de dedos, todas as motocicletas ganharam vida para surpresa de todos. Agora é assim que se faz, disse Abra, dando outra mordida em sua pizza. A quem estiver interessado em aprender a ligar coisas sem as mãos, estou oferecendo aulas. Apenas $10 por sessão. Mas para meus amigos darei um desconto $9,95. Enquanto isso, Pidgeot bufou e cruzou as asas, sentando-se ao lado de Musharna, que sorria. O Pokémon psíquico iniciou a contagem regressiva 3, 2, 1. Chegou o momento e eles partiram. Ou pelo menos tentaram. O caos imediatamente se seguiu quando as motos de Charmeleon e Vartortle dispararam no ar antes que a gravidade os trouxesse de volta, mirando diretamente nos dois Pokémon desavisados. Vartortle e Ninjas mal conseguiram escapar, mas sua moto sofreu um impacto, a estrutura de metal amassada e torcida. Butterfree, infelizmente, não teve tanta sorte. O Pokémon inseto soltou um gemido ao ser esmagado por Charmeleon, que com um chute rápido lançou a bicicleta no rio. Os gritos horrorizados da gangue serviram como uma trilha sonora satisfatória para o bufo de triunfo de Charmeleon. Enquanto isso, Scizor e Fearo decolaram com tanta velocidade que se esqueceram de moderar suas forças. Ao olharem um para o outro e depois para a bicicleta, viram a alça arrancada. Eles se entreolharam e quase em uníssono murmuraram um desafio. Dane-se. Clefable, em uma mudança repentina de opinião, decidiu desistir, para grande desgosto de Pikachu. O protesto de Pikachu se transformou em um grito agudo quando Alter casualmente pegou a bicicleta e a jogou no lago. Pica! O grito de Pikachu se perdeu na cacofonia dos lamentos da gangue. Depois vieram Magikarp e Austin, acelerando em direção ao lago, com Austin se lançando no último momento possível. O sorriso maroto de Magikarp vacilou ao perceber que ainda estava amarrado ao guidão, seu ataque de respingo diminuindo quando a moto derrapou e parou na beira da água. Magikarp soltou um suspiro resignado no momento em que sua bicicleta colidiu com a de Pikachu, fazendo com que ambos afundassem nas profundezas da água. Haha! Austin riu, virando-se para encontrar Lucario e Dragonair se movendo a passo de lesma. Oi, acelere o passo. Não quero ficar careca esperando vocês dois. Quieto, Austin, Lucario respondeu. Sua linha do cabelo não vai melhorar magicamente, não importa o quão rápido vamos. Austin estava prestes a responder, mas um olhar severo de Dragonair o calou, permitindo que os dois continuassem sua viagem tranquila. Austin revirou os olhos e passou pelos dois, os lamentos da turma ficando mais altos enquanto eles observavam suas premiadas bicicletas sendo lançadas no ar e caindo na água abaixo. Seus gritos ressoaram noite adentro, uma sinfonia de descrença e terror. E aí está a pessoal, a voz de Abra ecoou, presunçosa e satisfeita. Um espetáculo de justiça servido com um lado de imprudência, tudo liderado por um idiota com a linha do cabelo recuando. Exatamente, espere. Ei. Austin gaguejou, pego de surpresa pelo comentário descarado de Abra. No entanto, no fundo, ele não pôde deixar de sorrir. Afinal, eles certamente fizeram desta uma noite inesquecível. Hotel na cidade de Celadon? A 1-3. Os olhos de Yellow se abriram lentamente e ela soltou um gemido suave enquanto levantava a cabeça do travesseiro macio e macio. A sala estava girando e as cores ainda giravam vividamente ao seu redor. Ela sentou-se lentamente, observando o ambiente. O quarto do hotel era decorado em tons de green e creme, com uma grande janela que deixava entrar a luz da manhã, lançando um brilho quente sobre o ambiente. Os olhos de Yellow foram atraídos para as cortinas verdes que tremulavam suavemente com a brisa, e ela sentiu uma sensação de paz tomar conta dela. Enquanto ela tentava entender o que estava ao seu redor, ela notou seus Pokémon, Kit, Beedrill, Tente, Tentacool, Dodge, Dodrill, Tini, Dratini, Dish, Odds e Chuchu, Pichu se contorcendo. No chão. Ela olhou para eles com preocupação, perguntando-se se eles estavam bem. Vocês estão bem? Ela perguntou suavemente, sua voz soando distante e vazia. Ao estender a mão para tocá-los, de repente sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Sua mão começou a brilhar com uma luz branca e suave, e ao colocá-la na testa, ela sentiu a dor e a confusão desaparecerem. Ela suspirou de alívio, sentindo a tensão em seu corpo ser liberada. Respirando fundo, ela se concentrou em seus poderes, usando-os para curar seus Pokémon um por um. Quando ela terminou de curar Pichu, ele começou a evoluir para um Pikachu, e ela sorriu ao vê-lo se transformar diante de seus olhos. Chuchu, você evoluiu. Ela exclamou, sentindo orgulho de seu pequeno Pokémon. Você queria evoluir? Ela perguntou, embora não quisesse que seu Pokémon mudasse. Ela foi convencida por Austin a respeitar a decisão deles se quisessem evoluir. Pica. Chuchu assentiu com entusiasmo e Yellow sorriu, esfregando a cabeça afetuosamente.
Sentindo-se melhor, Yellow levantou-se da cama e olhou ao redor do quarto, que estava vazio. Ela esticou os braços, sentindo a rigidez nos músculos. Chuchu, onde está Erika? Ela se virou para seu Pikachu, esperando que de alguma forma ele lhe desse uma resposta. Mas a criaturinha apenas encolheu os ombros e olhou em volta, tão confusa quanto Yellow. Ela caminhou até Beedrill, cujas asas estavam tremendo, e gentilmente acariciou sua cabeça. Kitty, você sabe onde Erika está? Ela perguntou, esperando que isso pudesse desencadear uma memória. Mas Beedrill apenas zumbiu baixinho, incapaz de fornecer qualquer informação útil. Yellow continuou sua busca, seu coração batendo mais rápido a cada segundo que passava. Ela verificou embaixo da cama, atrás das cortinas e até dentro do guarda-roupa, mas Erika não foi encontrada em lugar nenhum. De repente, ela ouviu um barulho vindo do banheiro e sua curiosidade foi despertada. Ela caminhou em direção ao banheiro, com passos cautelosos, e abriu a porta. Lá dentro, Green estava sentada em frente a um laptop, com os olhos fixos na tela. Green não ergueu os olhos, seus olhos ainda estavam colados na tela enquanto ela adicionava outro item ao carrinho de compras. Seus lábios se curvaram em um sorriso quando ela clicou no botão comprar e soltou um gemido baixo de êxtase. Yellow ficou na frente da porta do banheiro, com o coração acelerado enquanto tentava acalmar a respiração. Ela podia sentir sua paciência diminuindo enquanto chamava Green, que estava trancado no banheiro. Green, ela gritou, o som ecoando pelo corredor mal iluminado. Qual é o barulho? Você não vê que estou ocupado? A voz de Green veio abafada pela porta. Yellow respirou fundo e tentou firmar a voz. Erika está desaparecida. Ela gritou de volta, com os olhos cheios de preocupação. Ela esperou com o coração batendo forte no peito que Green respondesse. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta do banheiro finalmente se abriu e Green saiu, parecendo exausto e desgrenhado. Seu longo cabelo loiro acastanhado estava emaranhado e bagunçado, e ela usava uma calça jeans preta rasgada e uma camiseta desbotada da banda. O que está acontecendo? Green perguntou, seus olhos examinando o rosto de Yellow em busca de pistas. Erika está desaparecida, repetiu Yellow com a voz ligeiramente trêmula. Precisamos encontrá-la. A expressão de Green mudou imediatamente quando ela percebeu que todos os seus itens conquistados com dificuldade poderiam estar em risco se alguém descobrisse Erika. Ela rapidamente se voltou para seu laptop, digitando furiosamente enquanto procurava uma solução. Yellow assistiu confusa enquanto Green digitava freneticamente, seus dedos se movendo tão rapidamente que eram quase um borrão. O que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz quase inaudível acima do som da digitação de Green. SHHHH, disse Green, levantando a mão para silenciá-la. Deixe-me comprar isso primeiro. Yellow olhou por cima do ombro de Green e viu que ela estava comprando 100 algemas minúsculas. Por que você está comprando 100 algemas minúsculas? Yellow perguntou, ainda confuso. Dinheiro. Green exclamou, seus olhos brilhando de excitação. Podemos vender isso para outros treinadores e ganhar uma fortuna. Yellow olhou para ela, incrédulo, imaginando como eles passaram da busca por um amigo desaparecido para a venda de algemas minúsculas. Mas ela sabia que com Green tudo era possível. Parágrafo MAC. Normalmente acredita-se que Wobbuffet vive em cavernas para esconder suas caudas, uma fonte de constrangimento para outros pokémons e treinadores. Na realidade, o inverso é verdadeiro. Wobbuffet vive em cavernas na fraca esperança de esconder outros pokémons de suas caudas. Wobbuffet era inicialmente uma espécie verdadeiramente pacifista, mas isso os deixou pouco mais do que sacos de pancadas. Então, no mundo difícil de Pokémon, eles foram forçados a desenvolver Counter e Mirror Coat para autodefesa. Na verdade, mesmo com essas técnicas, Wobbuffet as usa apenas com relutância e sente culpa sempre que nocauteia outro Pokémon. Mas suas caudas, espíritos simbióticos que absorvem a dor de um Wobbuffet, queimaram em busca de vingança contra todos os seres vivos. Foram essas caudas que desenvolveram Shadow Tag, forçando o Pokémon a lutar contra um Wobbuffet que só quer paz. Foram essas caudas que aprenderam Destiny Bond, matando aqueles pokémons infelizes mais lentamente do que Wobbuffet, que ainda consegue matar um. E foram essas caudas que fizeram Wobbuffet recuar para a escuridão, escondendo-se dos inimigos e esperando que os transeuntes pudessem passar furtivamente por suas caudas sem serem vistos. A maioria dos pokémon presos por uma parte rebelde do corpo arrancaria suas caudas, suportaria o ferimento e recuperaria sua liberdade. Afinal, Dugtrio e Magneton vivem em harmonia, e é tristemente comum ver um Dodrio Maneta andando por aí depois de uma luta de 3 cabeças até a morte. Wobbuffet também possui esse poder, embora devam usar muito poder psíquico para arrancar suas caudas, pois seus braços são incapazes de realizar essa tarefa. Eles se recusam pela mesma razão que se recusam a atacar com técnicas como a psíquica, porque não podem conviver com o sofrimento de ninguém exceto em autodefesa, mesmo que isso salvasse muitos outros. Mesmo que isso salvasse. Capítulo 373. A casa da família Amano? A mansão Amano era alta e grandiosa, uma fortaleza imponente aninhada em hectares de paisagens meticulosamente cuidadas que pareciam intocadas pelo tempo. Construído em um estilo que mesclava a arquitetura neoclássica com o moderno, seu tamanho era simplesmente uma maravilha. Querubins de pedra empoleirados nos telhados de 2 águas, com vista para os vastos jardins repletos de flora exótica, fontes de água de design complexo e uma variedade de estátuas. Um caminho longo e sinuoso levava à mansão, ladeada por altos ciprestes que ofereciam uma aura de reclusão e grandeza. Por dentro, a mansão era um testemunho de riqueza e poder. Pisos de mármore brilhavam sob lustres ornamentados, sua luz refletida em detalhes folheados a ouro e obras de arte raras que adornavam as paredes. O aroma de madeira envelhecida, misturado com um toque sutil de charutos caros, impregnava o ar. No coração desta opulência, Richard Amano sentou-se. Figura de autoridade, sua idade não diminuiu sua presença imponente.
Seus penetrantes olhos azuis, agora cercados por uma rede de linhas finas, apontavam para seu mordomo, um homem chamado Alfred. As mãos de Richard, fortes apesar da idade, estavam cruzadas em cima da mesa de mogno, os dedos adornados com anéis incrustados de pedras preciosas. Alfred, ele próprio um homem idoso, mas com uma postura inflexível e um ar de extremo profissionalismo, explicava as últimas descobertas. Rastreamos o cartão de Lady Erica até o Celadon City Hotel, senhor. Nossos homens já estão a caminho para prender os captores. Richard absorveu a informação, sem piscar. Um longo silêncio encheu a sala, quebrado apenas pelo tic-tac de um antigo relógio de pêndulo. Finalmente, ele falou, sua voz era rouca, lembrando o tom característico do padrinho. Alfred, ele disse, nós somos os Amanos. Não devemos permitir que nosso sangue seja ameaçado por uma escória tão humilde. Ele se recostou na cadeira de couro de encosto alto, dando uma tragada profunda no charuto. Ele soltou a fumaça no ar, observando-a se dissipar antes de continuar. Ligue para a Liga Pokémon. Diga a eles que precisamos de uma Elite Four. Nenhuma despesa será poupada. Eles devem recuperar minha preciosa Erica. Absolutamente, senhor. Alfred curvou-se ligeiramente, sua expressão imutável. Ele se virou para sair da sala, seus passos ecoando no chão de mármore, deixando Richard na grandeza de sua solidão, seus pensamentos agora totalmente consumidos pela segurança de sua neta. O céu noturno estava envolto em um manto de escuridão, com apenas o brilho intermitente das luzes da rua pontuando a tela de obsidiana. O ronco de uma motocicleta reverberou pelas ruas tranquilas, o som cortando o silêncio como uma lâmina afiada e afiada. Austin andava de bicicleta com uma postura ousada, seu cabelo chicoteando descontroladamente ao redor dele com rajadas de vento. Sobre seu torso, Pikachu estava apertado com força, o corpo do pequeno Pokémon rígido de ansiedade. No banco traseiro da moto, Lucario estava deitado com os olhos fechados em estado de profunda meditação, a suave ondulação de sua aura criando um efeito quase hipnótico. Ao se aproximarem da imponente estrutura do Hotel Celadon, Austin reduziu a velocidade da moto, manobrando habilmente o veículo até o estacionamento deserto. No entanto, ao tentar estacionar, a moto derrapou incontrolavelmente, caindo em direção a uma parede iminente. Com um estrondo ensurdecedor, ele bateu na barreira, uma nuvem de poeira e detritos se espalhou pelo ar. O estado meditativo de Lucario foi abruptamente quebrado, seus olhos brilhando com uma irritação ardente. Você esqueceu de copiar como estacionar essa coisa? Ele rosnou, golpeando o capacete de Austin com uma pata, exasperado. A voz de Austin estava tensa com uma pontada de aborrecimento. Sim, eu fiz, ele admitiu, sua expressão distorcida em aborrecimento. Pikachu saltou da moto, com o coração batendo forte contra a caixa torácica. Uma sensação de mau presságio o consumia gradualmente, era como se estivessem sendo vigiados, rastreados por um inimigo invisível. Olhando para o sinistro hotel, Austin e Lucario examinaram minuciosamente os arredores, seus instintos alertas para a crescente sensação de desconforto. O hotel parecia um monólito, sua aparência metálica refletindo a escassa luz da lua, lançando uma sombra taciturna sobre o terreno deserto. Um clarão repentino e um eco ressonante romperam o silêncio. A bala de um atirador zuniu pelo ar, apontada diretamente para Austin. Os olhos de Lucario se arregalaram, sua aura sentindo a ameaça que se aproximava antes mesmo de ela ser registrada em sua visão. Em um movimento rápido, quase fluido, ele estendeu a pata, interceptando milagrosamente a bala no ar, a poucos centímetros de atingir Austin. Inimigo! Lucario rugiu, sua voz cheia de urgência enquanto empurrava Austin em direção à entrada do hotel. O coração de Austin batia forte em seu peito enquanto a adrenalina inundava seu sistema. A tranquilidade da noite foi destruída, substituída por uma realidade perigosa e de alto risco. O estacionamento não era mais um deserto desolado, mas um campo de batalha com um atirador invisível sendo seu formidável adversário. Lucario ficou protetor na frente de Austin, seus olhos examinando os arredores em busca de qualquer movimento. A tensão pairava no ar enquanto eles se aproximavam da entrada do hotel. Eles podiam sentir os olhos curiosos de figuras sombrias, seus olhares invisíveis o seguindo. Você viu aquilo? Austin perguntou a Lucario com uma onda de preocupação em sua voz. Lucario assentiu, seu olhar ainda fixo nas sombras. Eles estão monitorando cada movimento nosso. Eles podem ser a equipe Rocket, ele respondeu, com uma pitada de preocupação em seu tom. Não podemos ficar expostos aqui. Yellow e Green ainda estão lá. Precisamos entrar, disse Austin, com um senso de urgência saturando suas palavras. Com uma última olhada em sua bicicleta dizimada, eles correram em direção à entrada do hotel, prontos para enfrentar o que os aguardava lá dentro. Cidade Celadon Park. O Celadon City Park à noite foi uma experiência muito diferente de sua contraparte pacífica e serena durante o dia. À medida que o sol se punha, o parque transformava-se num mundo completamente diferente, com caráter e atmosfera únicos. As árvores que haviam sido banhadas pela luz do sol durante o dia estavam agora envoltas em escuridão, seus galhos se esticando como dedos nodosos. As folhas farfalhavam ao vento, criando uma melodia assustadora que parecia ecoar por todo o parque. A outrora exuberante vegetação era agora uma sombra agourenta, a luz da lua lançando sombras profundas que pareciam mudar e se mover na escuridão. O ar estava denso com o cheiro de terra úmida e grama recém-cortada, e o som dos grilos enchia o ar. À medida que a noite avançava, o parque adquiria uma qualidade misteriosa e era possível sentir como se não estivessem sozinhos. Os bancos do parque, outrora um local de descanso e relaxamento, estavam agora frios e vazios, lançando silhuetas sinistras contra a escuridão.
O equipamento do playground, outrora brilhante e alegre, agora contrastava fortemente com o parque escuro, com cores agora suaves e sem vida. Os postes de luz que ladeavam os caminhos do parque pouco faziam para dissipar a escuridão, lançando uma fraca luz amarela que só servia para fazer as sombras parecerem mais profundas e ameaçadoras. Os únicos sons que podiam ser ouvidos eram os sons distantes do trânsito e o farfalhar ocasional das árvores. O silêncio do parque parecia se estender para sempre, com apenas os mais leves sussurros de som rompendo. Erica estava sentada sozinha em um banco no Celadon City Park, o zumbido silencioso das árvores ao redor e o chilrear dos pássaros aumentando a paz que o parque oferecia. Ela recostou-se no banco, tentando encontrar uma posição confortável, mas o design anti-moradores de rua a impediu de encontrar consolo. Erica estava vestida com um vestido rosa e branco e um chapéu combinando. Ela sempre foi protegida das duras realidades da vida e seu traje refletia isso. Mas agora, sozinha e perdida, ela se sentia deslocada e vulnerável em suas roupas macias em tons pastéis. Enquanto tentava encontrar uma posição confortável, a mente de Erica estava cheia de incertezas. Ela sempre viveu uma vida privilegiada, protegida das realidades do mundo. Mas agora, sozinha e sem o conforto habitual, ela não sabia o que fazer. Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho repentino e ela sentou-se para ver o que era. Olhando ao redor, Erica viu um pequeno parque infantil próximo, com estruturas lúdicas coloridas destacando-se contra a vegetação do parque. Ela seguiu em direção ao parque, na esperança de encontrar um momento de paz e solidão. Ao se aproximar de um dos brinquedos, um pequeno balanço em forma de carro, ela percebeu sua curvatura perfeita e seu amortecimento macio que parecia um lugar confortável para se deitar. Erica foi até o brinquedo e com muito cuidado deitou-se nele. Ela fechou os olhos, absorvendo o ambiente sereno, tentando escapar da dura realidade de sua situação atual. De repente, um som agudo perfurou o ar, fazendo Erica se sentar assustada. Ao olhar em volta, ela viu 3 moradores de rua de aparência rude vindo em sua direção. Seus passos eram pesados e sua presença parecia ameaçadora. O líder do grupo era um homem alto e desalinhado, com uma barba espessa, vestindo uma jaqueta de couro surrada e jeans que já tinham visto dias melhores. Os outros 2 homens eram mais baixos, mas não menos ameaçadores na aparência, com roupas sujas e cabelos sujos. O líder deu um passo à frente, sua voz rouca e ameaçadora. Ei, esse é o meu lugar. Erica engoliu em seco, sentindo uma sensação de pavor tomar conta dela. Ela rapidamente reuniu seus pertences e tentou fugir, mas os homens continuaram a encará-la de forma ameaçadora. Me desculpe, eu não sabia, gaguejou Erica, tentando amenizar a situação. O homem sorriu, sua voz cheia de malícia. É melhor você tomar cuidado, garotinha. Este parque nos pertence. Erica estremeceu, sentindo uma sensação de medo tomar conta dela. Ela saiu do parque o mais rápido possível, com o coração batendo forte no peito. Enquanto ela se afastava, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de desespero tomando conta dela. Parágrafo MAC. Em muitas religiões e escolas filosóficas do mundo Pokémon, Girafarig é visto como um símbolo de harmonia, e não é difícil perceber por quê. Em muitos aspectos, eles parecem 2 Pokémon completamente diferentes fundidos, ao contrário da maioria dos Pokémon com múltiplas cabeças, que pelo menos parecem pertencer a corpos semelhantes. A cabeça frontal de um Girafarig é uma cabeça do tipo normal, amarela, herbívora e diz girafe. A cabeça posterior é do tipo psíquico, marrom, insetívora e diz farig. Mesmo que a sua forma seja diferente, não é tanto que as cabeças sejam opostas, mas sim que parecem simplesmente enxertadas umas nas outras. No entanto, seu corpo compartilhado, com seus longos pescoços gêmeos e um esquema de cores invertido, faz com que esse enxerto pareça tão natural quanto os tipos elétricos sendo amarelos. Ainda mais notável é que as cabeças dianteira e traseira de um Girafarig nunca parecem entrar em conflito, apesar de terem tão pouco em comum. Eles compartilham o controle de suas pernas, cada metade controlando um par, a frente geralmente no controle, mas sempre seguindo a liderança da cabeça traseira quando as pernas traseiras se movem primeiro. Essa confiança lhes permite usar sua visão de 360 graus para evitar ataques com facilidade ou até mesmo serem usados como forças de cavalaria quando se suspeita de uma emboscada. Muito tem sido dito pelos teólogos sobre a semelhança entre o trio de dragões de Sino e Girafarig, embora a maioria dos leigos acredite que seja uma coincidência transformada em teoria pelas mãos da igreja e impulsionou as concepções tradicionais de tempo e espaço. Mas suas longas caudas e pescoços longos lembram as 2 cabeças de Girafarig e para muitos, os nomes Giratina e Giraffe são simplesmente próximos demais para serem confortáveis. Capítulo 374. Cidade Celadon, Hotel. Quando Austin e sua tripulação de Pokémon de confiança, Lucario e Pikachu, invadiram os ilustres limites do Celadon City Hotel, um silêncio abrupto caiu sobre eles. O ataque de balas foi interrompido quando uma monstruosa porta de aço se fechou atrás deles com um som sinistro. O silêncio repentino deixou Austin nervoso, seus sentidos aguçados, sintonizados com a terrível tranquilidade que ecoava pelo grande saguão. O leve zumbido do ar-condicionado do hotel era o único som que permeava o silêncio sinistro, um detalhe comum que agora parecia particularmente assustador. À medida que avançavam no saguão, os olhos da recepcionista do hotel dispararam para cima, pousando em Austin e seu capacete metálico. Havia uma expressão fugaz de surpresa em seus olhos, substituída quase instantaneamente por uma calma forçada. Aconselho você a correr para o seu quarto. Podemos acreditar que se trata de um ataque terrorista, disse a recepcionista, sua voz mal escondendo tremor. Ela acrescentou rapidamente, mas fique tranquilo, a polícia foi alertada e as medidas de segurança do hotel estão em pleno vigor. Sua segurança, senhor, é nossa maior prioridade. Por favor, Austin respondeu com um breve aceno de cabeça, seu olhar de aço examinando a sala em busca de qualquer sinal de ameaça oculta.
seu olhar mudou momentaneamente para Lucario. O Pokémon tinha acabado de jogar uma barra de chocolate em uma lata de lixo próxima, uma ação aparentemente casual que trazia uma mensagem muito mais grave para Austin. A recepcionista estava mentindo. O hotel era agora uma jaula e eles eram seus prisioneiros involuntários. Obrigado. Vou seguir seu conselho e me retirar para meu quarto, Austin respondeu em um tom controlado e firme. Ele se virou, Lucario e Pikachu seguindo o exemplo, seus sentidos aguçados, corpos tensos para qualquer perigo iminente. A voz da recepcionista ecoou atrás deles. Bem, tenha um bom dia, senhor, e não se preocupe, sua segurança é nossa maior prioridade. Enquanto recuavam em direção à escada, Lucario virou-se para Austin com os olhos graves. Aquela recepcionista é outra pessoa usando um dito como disfarce, ele murmurou. Austin respondeu com um leve aceno de cabeça, seu olhar voltando discretamente para a recepcionista. Ah, e você me deve uma caixa de chocolates, Lucario acrescentou com indiferença, abanando o rabo. Austin apenas revirou os olhos para o Pokémon viciado em chocolate. Lucario, você tem uma vida? Austin perguntou, seu tom cheio de exasperação. Obviamente retrucou Lucario. Pikachu entrou na conversa intrigado. Então lembre-se de que a vida é como uma caixa de chocolates, respondeu Austin, lembrando-se de uma citação familiar. Não, não é, Lucario rebateu com uma risada sombria. Então como é? É como uma caixa cheia de miséria, desespero, obstáculos e morte. O tom de Lucario era ameaçadoramente sério. Austin riu secamente da metáfora sombria de Lucario, seu sorriso não alcançando seus olhos. Claro, seu emo gay. A conversa sombria parecia prenunciar um pesadelo iminente, a tempestade antes da calmaria no sinistro saguão do hotel. A sala de segurança do Celadon City Hotel era um espaço mal iluminado, repleto de telas tremeluzentes exibindo imagens em preto e branco das inúmeras câmeras de vigilância espalhadas pelo edifício. Vários rostos, iluminados apenas pelo brilho fantasmagórico das telas, observavam atentamente os monitores. Entre eles estavam Tobias, chefe da segurança do hotel, Carla, uma oficial de segurança experiente, e Walter, um recruta júnior. A atenção deles estava voltada para uma tela em particular, onde Austin e seus Pokémon se moviam como espectros silenciosos. Enquanto observavam Austin, uma mistura de apreensão e intriga pairava no ar viciado da sala. Ele caminhou pelo corredor árido com uma determinação sombria, o único som sendo o eco de suas botas contra o mármore frio e polido. A cena se desenrolava nos monitores como um thriller de suspense, amplificada pelo preto e branco nítido e de alto contraste do vídeo. Droga, murmurou Tobias, seu rosto grisalho ficando tenso enquanto observava Austin fazer uma pausa em uma pintura indefinida. Ele está entendendo. Carla, com os olhos semicerrados e uma única mecha prateada caindo de seu coque bem puxado, respondeu. Você acha que ele sabe sobre nós? Talvez sim, talvez não. Mas ele é mais inteligente do que imaginávamos. Basta observar. A voz de Tobias era apenas um sussurro, alta o suficiente para Carla e Walter ouvirem. Os olhos de Austin se ergueram para encontrar o teto, estreitando-se em suspeita. O trio o observou, prendendo a respiração, enquanto ele se sentava em um banco antigo sob a pintura. Austin olhou ao redor e rapidamente e discretamente colocou uma pokébola retraída no canto do corredor. O gesto foi breve, quase invisível para olhos destreinados, mas para o experiente pessoal de segurança era uma indicação de algum plano oculto. Ver? Tobias murmurou, seu olhar oscilando entre Austin na tela e as expressões inquietas de seus colegas. Carla soltou um suspiro pesado, sua mente pensando em possíveis contramedidas. Ele é astuto, eu admito isso. Enquanto observavam Austin continuar seu caminho pelo corredor em direção ao seu quarto, uma sensação de pavor invadiu a sala, causando um arrepio na espinha de Walter. A presa antes aparentemente inofensiva era agora uma ameaça potencial, um predador espreitando silenciosamente dentro de sua selva de concreto, pronto para atacar. O eco silencioso de seus passos reverberou pela sala, um lembrete sinistro do jogo perigoso em que todos estavam enredados. Esquadrão Delta, mobilize-se. Tobias comandou em seu rádio, sua voz cheia de urgência. As telas tremeluziam diante deles, capturando cada movimento de Austin enquanto ele caminhava pelo corredor. À medida que a equipe de segurança entrou em ação, a cena na sala mudou, e a sensação de desconforto nos monitores tornou-se quase tangível. Austin não pôde deixar de sentir um arrepio premonitório percorrer sua espinha. Algo estava claramente errado. O ar no corredor parecia pesado, carregado com uma sensação sinistra de perigo iminente. Sua mente disparou, tentando decifrar o que poderia estar escondido atrás da porta do seu quarto de hotel. Sem aviso, um punho colossal atravessou a porta, transformando-a numa chuva de lascas de madeira. Os reflexos de Austin entraram em ação instantaneamente. Ele saltou para trás, sua mão instintivamente indo para o cinto. Lucario e Pikachu saltaram para posições defensivas à sua frente, suas posições prontas para a batalha indicando que estavam preparados para enfrentar qualquer ameaça que se apresentasse. Seu oponente era um Electivire, um formidável Pokémon do tipo elétrico, que irradiava poder destrutivo e bruto. O seu comportamento ameaçador deixou bem claro que a diplomacia estava fora de questão. O coração de Austin bateu forte em seu peito quando ele viu seu quarto saqueado. Seus pertences pessoais estavam espalhados aleatoriamente pelo chão, sinais de uma busca apressada. Ao lado de Electivire estava um homem idoso, com o rosto enrugado contorcido em um rosnado ameaçador. Você se importaria de vir comigo, garoto? Ele zombou. O escudo do capacete de Austin se acendeu, brilhando em um tom carmesim profundo e ameaçador enquanto ele estreitava os olhos para o homem, um treinador idoso chamado Argyle. Sua voz era um sussurro gelado, controlado, mas cheio de raiva latente. Onde eles estão? Ele exigiu, sua mão pairando perto do cinto, pronto para liberar seu Pokémon a qualquer momento. Argyle apenas sorriu com um brilho cruel nos olhos. Em resposta, a voz de Austin endureceu, uma promessa ameaçadora ecoando no caos.
Se você não me contar o que aconteceu aqui, meu velho, eu juro que você estará tomando sopa com canudinho na casa de repouso quando eu terminar com você. Sua ameaça pairava no ar, um testemunho arrepiante da tempestade que se formava. Cidade Celadon? A cidade de Celadon era um labirinto de ruas e becos que se estendiam sob o céu enluarado. As luzes brilhantes dos letreiros de neon iluminavam a cidade, lançando um brilho bruxuleante nos rostos dos transeuntes. Entre a multidão agitada estava Erika, segurando firmemente uma pequena bolsa na mão, os nós dos dedos ficando brancos com a pressão. Enquanto caminhava, os pensamentos de Erika passavam por sua mente. Ela se viu presa na cidade com apenas $100 em seu nome. Ela sabia que precisava encontrar um lugar para passar a noite, mas a ideia de dormir nas ruas a enchia de pavor. Alguém da turma dela dormindo na rua? Ao percorrer a cidade, Erika avistou uma placa que dizia Comic Book Café. A ideia de uma cama quente e um teto sobre sua cabeça a encheu de esperança, e ela acelerou o passo em direção ao café. Ela empurrou a porta e o som de sinos tocando saudou seus ouvidos. O interior do café estava mal iluminado e Erika pôde ver várias pessoas dormindo nos sofás e no chão. Ela se aproximou do balcão e falou com o dono, um homem rude, careca e com barba espessa. Quanto custa um quarto? Erika perguntou, sua voz quase um sussurro. 3 $, por 6 horas, respondeu o dono, com a voz baixa e rouca. Erika entregou os $3, sentindo uma sensação de alívio tomar conta dela. Ela se acomodou em um dos sofás, puxando o cobertor sobre o corpo. O cheiro de café velho e fumaça de cigarro encheu suas narinas e ela torceu o nariz em desgosto. O sofá estava gasto e desconfortável, e Erika não pôde deixar de se perguntar quantas pessoas haviam dormido nele antes dela. Ela fechou os olhos, esperando adormecer, mas sua mente estava muito inquieta. À medida que a noite avançava, Erika começou a ouvir sons estranhos vindos de fora do café. O som de passos e vozes abafadas encheu o ar, e o coração de Erika começou a disparar de medo. Ela se levantou do sofá e olhou pela janela. A rua lá fora estava deserta, mas ela podia ver um grupo de figuras sombrias espreitando nas sombras. Eles estavam sussurrando um com o outro e Erika podia ouvir o som de garrafas tilintando. Ela se afastou da janela, o coração batendo forte no peito. Ela sabia que precisava ficar alerta se quisesse sobreviver àquela noite. Ela se acomodou no sofá, seus olhos percorrendo a sala. Ela notou várias outras pessoas dormindo nos sofás, e como filha mais nova da família Mano ela se sentiria enojada neste lugar, mas agora no lugar deles, seu coração estava com eles. Era assim que era viver no mundo real? Enquanto ela estava ali perdida em pensamentos, as pálpebras de Erika começaram a cair. O som de sua respiração encheu seus ouvidos e ela sentiu seu corpo relaxar. Ela adormeceu, sua mente finalmente em paz. Várias horas depois, Erika foi acordada pelo som de alguém sacudindo seu ombro. Ela abriu os olhos, piscando sob a luz brilhante. O dono do café estava parado perto dela, o rosto contorcido de raiva. O tempo acabou, senhorita. Você não pode ficar mais, ele rosnou. Erika esfregou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Mais 2 horas, por favor, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Isso vai custar $1, disse o proprietário rispidamente, estendendo a mão. Erika sentiu, pegando sua bolsa, mas não a encontrou em lugar nenhum. O pânico se instalou enquanto ela procurava freneticamente nos bolsos e na área ao redor. Minha bolsa! Sumiu! Ela exclamou, sua voz aumentando em alarme. O rosto do dono do café se contorceu em suspeita. O que você quer dizer com sumiu? Alguém pegou? Erika balançou a cabeça, sua mente acelerada. Ela não tinha ideia de onde sua bolsa poderia estar. Ela o deixou do lado de fora? Ou alguém o pegou enquanto ela dormia? O dono do café fez uma careta, claramente irritado. Sinto muito, senhorita, mas você terá que sair agora. Não posso ter ladrões em meu estabelecimento. Erika ficou de pé, com o coração pesado de desespero. Ela não tinha dinheiro, não tinha para onde ir e agora não tinha como se reerguer. Ela saiu cambaleando do café, o ar frio da noite atingindo sua pele. À medida que a mimada e nobre Erika pisava nas ruas arenosas da cidade, ela finalmente teve um gostinho do mundo real. Foi um inferno. Parágrafo MAC. Embora a vida de Pineco seja longa para os padrões dos Pokémon insetos, assim como a vida humana, ela é finita. Pineco vive a maior parte de suas vidas pendurado ou saltando nas árvores, crescendo, até que não consegue mais se segurar, cai no chão e explode para a morte. Pineco é notável, porém, porque eles podem escapar da morte através da evolução, pois o corpo mecanizado de uma fortaleza não envelhece e pode sobreviver a muitos golpes, até mesmo a sua explosão, e só pode ser morto pelo fogo. A Pineco é ainda mais notável porque, embora muitos se tornem suficientemente poderosos para terem a oportunidade de evoluir e viver para sempre, estão fortemente divididos sobre se devem fazê-lo. Para Pineco, a evolução é um enorme dilema repleto de indecisões. Forretres são uma espécie de grandes procrastinadores, privados de qualquer urgência na vida pelo fato de um amanhã eterno, e eles definham em prazeres hedonistas, muitas vezes viciosos, como colocar espinhos na floresta e fazer outros Pokémon passarem por eles enquanto atiram bolas giroscópicas. Para eles, recusar-se a evoluir também não significa morte imediata e quando está às portas da morte, muitas vezes é tarde demais para a evolução. Qualquer que seja a decisão que um Pineco tome, muitas vezes ela será repleta de arrependimento. As florestas onde cresce Pineco não queimam facilmente, e muitas fortalezas, incapazes de simplesmente explodir, fazem longas viagens em busca de fogo. E embora os mortos não possam expressar o seu arrependimento, os velhos, fracos e moribundos muitas vezes desejam a evolução em puro terror ao pensar no fim da sua vida. Capítulo 375. A Liga Pokémon? O suntuoso cargo de Lance, o mestre dos dragões e campeão da Liga Índigo, emanava um ar de grandeza.
As paredes, envoltas por opulentas madeiras de mogno, carregavam os glifos da antiga tradição dos dragões, narrando histórias dos primeiros Pokémon do tipo dragão e sua profunda influência sobre o mundo. A sala era dominada pela janela do chão ao teto que revelava um panorama deslumbrante do estádio da Liga Pokémon. Verdejante e vibrante, era um paraíso exuberante habitado por vários Pokémon, cada um vivendo seu dia em tranquila harmonia. Uma ampla mesa de carvalho, gravada com entalhes intrincados, ficava no centro, abarrotada de numerosos arquivos e mapas. Lembranças de diversas regiões, entregues por conceituados treinadores, acrescentaram um toque pessoal ao ambiente austero. Um grande globo holográfico girava vagarosamente, lançando uma luz etérea que refletia nas paredes e no teto. Lance, o epítome de um campeão indomável, estava sentado atrás da mesa, sua figura alta envolta em uma capa carmesim majestosa. Seu cabelo ruivo estava bem penteado e seus olhos cinzentos e metálicos carregavam uma centelha de determinação inabalável. À sua frente estava Richard Amano, uma figura autoritária cujo exterior robusto e comportamento experiente contrastavam fortemente. Sua voz, um baixo rouco, ecoava com uma autoridade intimidadora que dominava a sala. Escute, Lance, o tom de Richard era ameaçador quando ele se inclinou para frente, os olhos semicerrados. Se minha neta não retornar ilesa, eu juro, vou paralisar financeiramente toda esta região, tanto Canto quanto Johto. Eu construí meu império do zero e derrubarei sua liga se for preciso. Lance ouviu sem interrupção, seu comportamento calmo e resoluto apesar da ameaça assustadora. Assim que Richard terminou, ele respondeu: Richard, entendo sua preocupação e raiva. Fique tranquilo, estamos utilizando todos os recursos para garantir a segurança de sua neta. Nossa principal prioridade é trazê-la de volta ilesa. A presença ameaçadora de Richard pareceu diminuir quando ele se recostou, os olhos semicerrados examinando Lance. Então, quem você enviou, Lance? Lance, percebendo a mudança no comportamento de Richard, respondeu com confiança. Atribuí a tarefa à única pessoa em quem confio acima de tudo nesta situação. O único membro da Elite Four cujos poderes psíquicos lhe renderam aclamação global. Ela é conhecida como a psíquico mais potente do mundo. A sala ficou em silêncio enquanto Richard digeria as palavras de Lance, seu olhar pensativo e calculista. O olhar de Richard penetrou em Lance, sua voz baixando para um sussurro mortal. E se ela falhar? Lance encontrou o olhar de Richard com um brilho resoluto nos olhos. Sua resposta foi imediata, inabalável e carregava uma convicção que ecoou na sala silenciosa. Ela não vai. Cidade de Celadon, hotel. Um táxi parou no estacionamento do Celadon City Hotel, o ronco baixo do motor ecoando nos prédios ao redor. O motorista, um homem corpulento de cerca de 50 anos, com um bigode grosso e um boné desbotado puxado para baixo sobre os olhos, espiou pelo para-brisa o vasto complexo à sua frente. Ele estava dirigindo há horas, transportando passageiros de um canto a outro da cidade, e estava pronto para uma pausa. Suspirando pesadamente, ele olhou para o interior de seu carro e viu Sabrina, a líder do ginásio de Saffron City, sentada calmamente no banco de trás. Seus longos cabelos estavam bem arrumados em um coque baixo e ela usava um vestido preto elegante que acentuava sua figura elegante. O motorista sentiu uma onda de excitação misturada com nervosismo. Sabrina foi uma das treinadoras mais poderosas e respeitadas da região e sua reputação a precedeu. Ele limpou a garganta e falou em tom respeitoso. Senhorita Sabrina, chegamos. Obrigada pela carona, disse ela, pescando a bolsa no banco de trás. O motorista grunhiu em resposta, já voltando sua atenção para o medidor que apitava continuamente ao fundo. Ele estava neste negócio há muito tempo para perder tempo conversando com todos os clientes que encontravam em seu caminho. Então, quanto eu devo a você? Sabrina perguntou, finalmente recuperando sua carteira. O motorista fez uma pausa, seus olhos examinando o display digital do medidor. São $30, disse ele com a voz rouca. Sabrina sentiu, entregando-lhe uma nota de $10 novinha em folha e 3 moedas de solteiro amassadas. Fique com o troco, disse ela antes de se virar para sair. Mas antes que o motorista pudesse responder, houve uma batida repentina no capô do carro. O motorista balançou a cabeça em direção ao barulho. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto o motorista olhava incrédulo para o inconsciente Electivire e um homem mais velho esparramado sobre seu corpo. Ele foi subitamente sacudido por uma batida na janela ao lado dele. Ele se virou e viu Sabrina olhando para ele, os olhos focados intensamente em seu rosto. Com licença, ela disse, sua voz suave mas autoritária. Por favor, saia deste lugar. Enquanto as palavras ecoavam pela vasta extensão da sala, Sabrina ergueu o olhar para o buraco aberto no teto. Seguiu-se uma chuva de balas, atravessando o buraco como chuvas de meteoros mortais. No entanto, eles não eram direcionados a ela. O olhar de Sabrina mudou para o telhado do outro lado da rua, onde estava um grupo de atiradores, suas armas brilhando ameaçadoramente sob o céu iluminado pela lua. Mas a mira deles não estava apontada para ela. Não, a intenção assassina deles foi direcionada ao coração do edifício. O momento de descanso que o abrigo improvisado do quarto de hotel proporcionara acabou. O cenário outrora elegante transformou-se num campo de batalha. A mobília elegante foi derrubada e rasgada, as cortinas reduzidas a restos desfiados tremulando sob os tiros. O chão, antes totalmente acarpetado, era agora um mosaico abstrato de vidro quebrado que estalava sob os pés. Essa foi a cena tumultuada em que Austin, Lucario e Pikachu se envolveram. Seu santuário temporário era agora o coração de uma tempestade caótica. O rosto geralmente brincalhão de Austin estava tenso, seus olhos azuis brilhando com a fúria bruxuleante de um mar tempestuoso. Sua voz estava rouca, a tensão do grito acima do tiroteio era evidente. Quem são esses bastardos? Lucario estava ao seu lado, uma sombra pensativa contrastando com a energia bruta de Austin. Seu foco era constante e inabalável quando ele devolveu o olhar aquecido de Austin.
Por que você está me perguntando? Você é o cara com todas as respostas. O que deveríamos nos concentrar agora é na segurança de Green e Yellow. Pikachu, o menor membro do trio desajustado, estava visivelmente perturbado. Seus olhos redondos estavam arregalados de preocupação, correndo nervosamente entre o buraco no teto, a miríade de balas ainda entrando, e seus companheiros discutindo. A brincadeira deles foi interrompida, no entanto, quando eles abriram os restos da porta da sala, revelando um corredor inundado com um desafio de treinadores e seus Pokémon. O olhar frio de uma centena de olhos estava fixo neles, um oceano de hostilidade que deixava um pesado silêncio pairando no ar. Austin foi o primeiro a quebrar o silêncio, com um sorriso malicioso nos cantos de seus lábios enquanto se virava para Lucario. Parece que você tem um fã-clube muito robusto. Lucario. A leveza em seu tom parecia deslocada, mas trouxe uma aparência de normalidade à situação tensa. Um treinador se separou da multidão, sua voz carregando um comando assustador que ecoou pelo corredor. Na verdade, estamos aqui por vocês três. Vocês precisam vir conosco. Lucario se voltou para Austin, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Bem, Austin, parece que eles pularam o encontro do café e foram direto para uma intervenção. Mas você odeia café, Austin retrucou, mantendo seu ar de desafio despreocupado. Exatamente. Então já é um primeiro encontro ruim. Então você nem consideraria a segunda base? O sorriso malicioso de Austin se alargou enquanto ele brincava com a analogia de Lucario. Exatamente. Pikachu, apesar da situação, riu da brincadeira, sua preocupação momentaneamente deixada de lado. Sua diversão, no entanto, durou pouco quando ele se virou para encarar os treinadores e seus Pokémon, e sua presença era um lembrete ameaçador dos problemas em que estavam. Austin, agora com um renovado senso de bravata, olhou nos olhos de um dos treinadores. Ele ergueu uma sobrancelha, sua voz misturada com um veneno sarcástico. Oh Deus! Por que aqueles bastardos da glória não podiam usar proteção ao conceber você? O treinador ficou surpreso com o insulto, a confusão estampada em seu rosto. Aproveitando a oportunidade, Austin jogou seu capacete no desnorteado treinador, derrubando-o com um baque satisfatório. E aqui está alguma proteção para você. Austin gritou, erguendo-se diante de seus adversários. Em um turbilhão de energia psíquica, Austin, Lucario e Pikachu foram substituídos por Butterfree, Ivysaur e Scizor. A nova equipe estava pronta para a batalha. Sem perder tempo, Ivysaur e Butterfree combinaram suas habilidades para criar uma tempestade tóxica de pó venenoso, pó para dormir e esporos atordoantes. Seu ataque combinado, carinhosamente conhecido pela equipe como Guerra Química, encheu o ar, transformando o luxuoso corredor do hotel em um campo de batalha tóxico. Scizor, que nunca fica atrás, conjurou uma tempestade de areia rodopiante. Celadon City Metrô, Erika sentou-se com as costas encostadas na parede, sentindo o frio da estação de metrô abandonada penetrando em seus ossos enquanto se lembrava das palavras do dono do café cômico. Sua bolsa deve ter sido roubada pela toupeira. Ele é um ladrão famoso por aqui. Ela passou os braços em volta dos joelhos, abraçando-os firmemente contra o peito. Seus olhos estavam fixos no teto, onde a água pingava continuamente na plataforma abaixo. O som ecoou pela estação vazia, uma lembrança constante da desolação do lugar. Estou com frio e com fome. O que devo fazer? Ao olhar em volta, ela não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa. Ela era princesa de uma das famílias mais ricas do mundo e aqui estava ela, cercada por moradores de rua dormindo em caixas de papelão e banheiros improvisados. Foi um lembrete gritante da vasta divisão entre os que têm e os que não têm. Eu sou sagrado. Eu quero ir para casa. De repente, Erika ouviu uma comoção vinda do outro lado da plataforma. Ela olhou para cima e viu um grupo de pessoas brigando por uma bolsa. Ela o reconheceu imediatamente como seu, aquele que havia sido roubado dela naquele dia. Essa é a minha bolsa. Erika caminhou nervosamente em direção ao grupo de pessoas que brigava por sua bolsa. Ao se aproximar, ela os viu se dissiparem um por um, como um bando de pássaros se dispersando ao avistar um predador. Ela respirou fundo e se aproximou do homem que estava com sua bolsa. Ele era uma figura alta e magra, com cabelos desgrenhados e uma aparência robusta. Ela reconheceu o homem do parque que alegou que aquele era seu território. Erika tentou manter a compostura enquanto pedia a bolsa de volta. Com licença, senhor, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Essa é a minha bolsa que você tem aí. Acredito que ela foi roubada de mim hoje cedo. Erika olhou mais de perto e seu coração afundou. O homem tinha uma verruga no rosto, igual ao ladrão que roubou a bolsa dela. Você é a toupeira. Erika exclamou, apontando um dedo acusador para ele. Foi você quem roubou minha bolsa. Você tem até uma verruga no rosto. O homem parecia confuso e esfregou o rosto, revelando que a verruga em seu rosto era apenas uma partícula de sujeira. Eu não sou um ladrão, disse ele, com a voz calma e uniforme. Encontrei esta bolsa na beira da estrada. Parecia que alguém a havia jogado fora, então a peguei. Erika hesitou, sem saber em que acreditar. A história do homem parecia plausível, mas ela não conseguia afastar a sensação de que ele estava mentindo. Por favor, devolva-me a minha bolsa, disse ela com a voz suplicante. É importante para mim. Parágrafo MAC. Nas profundezas da floresta Ilex estão 4 longas paredes de forretres dispostas como uma caixa aberta, empilhadas umas sobre as outras como um recife de Corsola. Embora sejam calmos o suficiente para que os turistas possam caminhar direto até essas muralhas, eles continuam sendo guardiões ferozes que protegem incansavelmente a integridade de suas muralhas e de tudo o que existe dentro delas. Aqueles que tentaram o eletrodo encontraram outra parede atrás da primeira, aqueles que tentaram o fogo encontraram cada forretres equipada com bagas oca. Todos eles correram para salvar suas vidas. Os forretres normalmente ficam em silêncio, mas quando um agressor se aproxima,
cima, eles falam em uníssono palavras que outros Pokémon entendem como significando: você não passará. As tentativas de obter informações deles revelaram-se infrutíferas, salvo uma exceção. Quando questionados por que guardam as muralhas, respondem que se trata de um contrato com o mestre. Quem é esse mestre ou o que ele está guardando, permanece sem resposta e desconhecido. Portanto, não há relatos confiáveis sobre o que existe dentro das muralhas da fortaleza. A dificuldade de voar dentro e a espessa cobertura da floresta tornaram a observação aérea impossível, especialmente porque os observadores voando baixo estão ao alcance das giroballs da Forretres. Nenhum rompeu o muro na história registrada. E assim a mitologia preencheu a lacuna, embora os mitos não concordem. Alguns dizem que o que eles guardam é uma terra estranha onde Celebi dorme para sempre, mesmo quando simultaneamente acordado e mexendo com a continuidade em outro lugar, em um paradoxo de viagem no tempo. Outros dizem que guardam a porta do inferno, mas é diferente imaginar qualquer inferno pior do que uma eternidade como parte de um muro imóvel, sem nunca falar com a sua voz. Só podemos nos perguntar sobre o contrato deles e o que ele deu à fortaleza para fazer valer a pena permanecer nesta muralha para sempre. Capítulo 376. Cidade Celadon, Hotel. O Celadon City Hotel era um edifício amplo e luxuoso que se elevava acima do resto da cidade. Suas janelas de vidro reluzentes e seu design moderno demonstravam a riqueza e a sofisticação das pessoas que ali se hospedavam. No interior, o lobby era espaçoso e elegante, com tetos altos, carpete macio e assentos confortáveis dispostos em fileiras organizadas. As paredes eram adornadas com belas obras de arte e vasos caros cheios de flores frescas. O ar estava rico com o cheiro de perfume e colônia. Mas toda esta opulência foi rapidamente esquecida quando uma série de explosões abalou o edifício até o seu núcleo. O som foi ensurdecedor, fazendo as pessoas gritarem e os Pokémon correrem confusos. O saguão tremeu violentamente, os lustres balançando perigosamente no alto. No meio do caos, um Lucario e um Hitmonchan travaram uma batalha feroz. Lucario socou repetidamente o Hitmonchan, seus punhos golpeando com uma força incrível. Por que eu tenho que lutar contra esse perdedor? Hitmonchan tentou revidar, mas foi claramente derrotado. Lucario agarrou a cabeça do oponente e bateu-a no chão repetidas vezes, causando um baque nauseante a cada impacto. Os gritos dos Pokémon em batalha ecoaram nas paredes, aumentando o caos já avassalador. Enquanto isso, em outro canto do lobby, um Scizor e um Charmeleon enfrentavam alguns adversários. A armadura de Scizor brilhou na luz. Ele tinha uma expressão séria no rosto, como se estivesse sempre pronto para a batalha. O Charmeleon, por outro lado, estava mais relaxado. A garra de Scizor roçou a de Charmeleon enquanto este exclamava em estado de choque: "Que porra é essa? Por que você está segurando minha garra? Seu psicopata!" Charmeleon se virou para ver cerca de uma dúzia de Pokémon atacando-os, seus olhos brilhando de fúria. Os olhos de Scizor se estreitaram enquanto ele se preparava para a batalha. Mas Charmeleon não desistia de uma luta. Ele agarrou a garra de Scizor e declarou: "Tudo bem se você insiste." Scizor desculpou Charmeleon dizendo: "Esse seu bastardo. Apenas admita, você ficou com medo de estarmos em menor número, hein?" Para isso Charmeleon respondeu com confiança: "Não. Posso levar todos eles." Os dois Pokémon começaram a trocar golpes enquanto seguravam as garras um do outro. Eles ergueram os cotovelos, nocauteando mais dois Pokémon enquanto trocavam insultos. "Me solta, filho da puta!" gritou Charmeleon. "Você me solta, seu porco de mármore preto!" retrucou Scizor. O Celadon City Hotel estava uma bagunça. Os sons de gritos e pânico ecoaram por todo o grande edifício. O saguão estava cheio de Pokémon nocauteados e os restos da destruição que ocorreu. No andar de cima, nos andares superiores, o cenário não era diferente. Foi aqui que um empresário loiro chamado Samuel, de terno azul, subiu as escadas com cautela. A cada passo que dava, o coração de Samuel acelerava. Ele não tinha certeza do que encontraria quando chegasse ao topo da escada, mas sabia que não seria bom. Os sons da batalha ficavam mais altos a cada passo, e ele podia sentir a pulsação batendo nos ouvidos. Richard estava subindo as escadas até o último andar do prédio abandonado pelo que pareceram horas. Seu coração batia forte no peito e o suor escorria pela sua testa. Ao chegar ao último andar, viu que seus piores temores haviam se concretizado. O corredor estava cheio de Pokémon, todos nocauteados. Os olhos de Samuel se arregalaram em choque enquanto ele examinava os danos. O chão estava coberto de escombros e as paredes cheias de buracos. Ele podia ver pedaços quebrados de madeira, pedra e metal espalhados pelo corredor. O ar estava denso com o cheiro de sangue e pelo queimado. Enquanto caminhava cautelosamente pelos destroços, ele podia ouvir os sons de Pokémon gemendo e gemendo de dor. Ele viu um Snorlax deitado de costas com a maior parte do corpo congelado, e em sua barriga enorme estava um Vartortre. O Pokémon Tartaruga colocou a orelha no peito do Snorlax, verificando se o Pokémon estava vivo. "Vencer é uma coisa muito difícil de fazer", exclamou Vartortre enquanto arrumava os óculos escuros. Quando Vartortre se virou para Ninjas e perguntou: "Quão foda foi essa frase?" "Eu dou 7 décimos", respondeu Ninjas. "Isso aí." Ninjas e Vartortre cumprimentaram. Os olhos de Samuel se viraram para ver um gigantesco Puff Jiggly inflado. O punho de Clefable bateu em seu rosto enquanto levantava Jigglypuff do chão para o ar antes que o punho caísse no chão, quebrando-o. O Jigglypuff nocauteado estava cravado no chão. Samuel podia sentir as ondas de choque do impacto sob seus pés. Enquanto ele continuava pelo corredor, ele viu um Dragonair envolvendo seu corpo em torno de um tipo lutador como uma serpente. "Como é o abraço dessa senhora? Você não sente sono?" Dragonair perguntou enquanto o Machamp estava esparramado no chão, seus membros musculosos se contraindo levemente enquanto ele estava inconsciente. Ocorreu um acidente, e os olhos de Samuel se viraram para ver um Riddon parado acima de um Arcanine. Sangue respingado no chifre de Riddon enquanto o Arcanine era nocauteado no chão enquanto uma poça de sangue se formava ao seu redor.
Mas foi a cena no final do corredor que realmente fez o sangue de Samuel gelar. Ele viu um lampejo Yellow e então viu um Pikachu com um olhar de pura malícia nos olhos, segurava as vinhas de uma tangela nocauteada. Samuel ficou paralisado de horror, observando o Pikachu erguer um Machamp no ar pelas vinhas enroladas em seu pescoço. O Machamp lutou por um momento, mas depois ficou mole e nocauteado. Pikachu segurou as vinhas com força, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto enquanto olhava ao redor do corredor, percebendo o caos que havia causado. Richard sentiu seu estômago embrulhar enquanto observava o Pikachu. Ele nunca tinha visto um Pokémon se comportar assim antes. Foi uma visão aterrorizante de se ver. Richard se virou e viu Austin parado no meio do caos, segurando Musharna adormecido nas axilas. Austin olhou ao redor da cena caótica, seus olhos endureceram, mas seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Ele olhou para Samuel, que estava enraizado no local, com o rosto branco de terror. Austin revirou os olhos. Ei, Butler, parece que você viu um fantasma e parece alguém importante, então seus ossos não vão quebrar. Com isso, ele caminhou em direção a um grupo de treinadores humanos. Ele estalou os nós dos dedos, os olhos brilhando com malícia e determinação. Tudo bem, pessoal. Hora de algumas aulas de dança. Antes que eles pudessem reagir, ele avançou rapidamente, movendo os pés com facilidade e precisão. Ele balançou a perna em um arco baixo, pegando um dos treinadores desprevenido e derrubando-o. Opa, acho que você errou um passo, ele brincou com um sorriso atrevido. Os outros treinadores tentaram retaliar, mas Austin foi rápido. Ele torceu e virou, usando uma variedade de técnicas de artes marciais para escapar de seus ataques sem esforço. Vocês precisam trabalhar no seu jogo de pés. Ele brincou enquanto se esquivava de um soco e girava, acertando um chute forte em outro treinador. Ele continuou sua dança, girando e girando com uma agilidade surpreendente, considerando que ele estava fazendo tudo isso segurando o Musharna adormecido. Só uma dica, disse ele dando cambalhotas em outro ataque. Da próxima vez, tente não ser tão previsível. Aposto que você não esperava isso. Austin girou, a bainha de sua jaqueta se abrindo enquanto ele dava um giro rápido, fazendo uma transição suave para um chute circular surpresa que acertou a lateral do rosto de um treinador. A força do golpe fez com que o treinador se esparramasse no chão, revirando os olhos enquanto desmaiava. Puxa, espero não ter pisado no seu pé. Austin fingiu um passo à frente, fazendo com que um dos treinadores recuasse instintivamente na defesa. Mas foi um estratagema. Em vez disso, ele se abaixou e moveu o pé para frente em um arco rápido. O desavisado treinador gritou quando seus pés foram tirados de debaixo dele, fazendo-o cair de costas, nocauteado. Espero que você não esteja muito arrebatado. Com um sorriso astuto, Austin deu um salto mortal para trás gracioso após um soco. Ao pousar, ele estendeu o braço e deu um soco poderoso direto no estômago de outro treinador. O golpe foi tão forte que levantou o homem do chão, antes que ele caísse no chão, sem fôlego e inconsciente. A risada de Austin ecoou no salão, um som rico e jovial que contrastava fortemente com os rostos sombrios e silenciosos dos treinadores derrotados. Ele tirou o pó das mãos, com um sorriso satisfeito no rosto enquanto examinava seu trabalho prático. Viu, mordomo? Fale ou seus ossos quebrarão. Samuel engoliu em seco ao ver Austin olhando para ele. Samuel conseguiu reunir toda a coragem que tinha e gritar: devolva Lady Erika, seu demônio. O grito de Samuel reverberou pelo chão quando ele pôde ver que o Pokémon de Austin havia vencido através dos Pokémon dos mercenários. Desculpe, não estou com Erika comigo agora, Austin respondeu com um olhar indiferente antes de ficar sério de repente. Então você enfrentará a ira do líder de ginásio mais forte de canto. Samuel exclamou enquanto estremecia quando uma mão agarrou seu ombro enquanto uma voz feminina respondia: obrigado pelo elogio. Samuel sentiu uma onda de alívio invadi-lo quando Sabrina apareceu atrás dele. Ele se virou para ela, grato pelo apoio. Os cabelos longos e escuros de Sabrina caíam em cascata pelas costas como uma cachoeira. Ela usava um vestido preto simples que abraçava suas curvas, e seus olhos eram de um azul penetrante que parecia ver através de Richard. Obrigado por ter vindo, senhorita Sabrina, disse Samuel, sentindo uma sensação de calma tomar conta dele. Sabrina olhou para ele, sua expressão ilegível enquanto assentia. Sabrina virou-se para Austin enquanto seus olhos brilhavam com energia psíquica. Um treinador atacou Austin do lado cego, pensando que poderia usar esse momento para atacar, mas Austin estava muito consciente. Ele mudou seu peso, seus olhos nunca deixando Sabrina enquanto ele lançava um chute selvagem no joelho do treinador que se aproximava. Houve um barulho nauseante e o treinador uivou de agonia, caindo no chão segurando a perna quebrada. Com um sorriso brincalhão, Austin brincou com Sabrina. Agora ele não está apenas apaixonado por mim? Talvez você seja a próxima Sabrina. Ouvi dizer que o amor também pode ser bastante. Enfraquecimento dos joelhos. Parágrafo MAC. As pequenas asas brancas de um Dunsparce, que o deixavam flutuar a alguns metros do chão com grande esforço, já foram consideradas vestigiais. O registro fóssil provou que não é esse o caso. Seus ancestrais eram criaturas sem asas com uma modesta semelhança com Ekans e Arbok. Em vez disso, é uma questão de nutrição. A produção das asas Dunsparce requer uma proteína encontrada apenas em pequenas quantidades nos Pokémon modernos, todos eles bastante grandes e raros. Na pré-história, Dunsparce caçava essas criaturas com um olhar paralisante, depois se alimentava de um membro antes de se recuperarem, vivos, mas aleijados. Mas a megafauna Johto sobrevivente é muito rápida, ou tem a pele muito dura para que Dunsparce os casse com sucesso. É uma grande sorte para Dunsparce que suas gloriosas penas multicoloridas os tenham visto frequentemente confundidos com deuses, um Palkia em miniatura, um Roa serpentino.
A sua beleza e poder eram tão grandes, ou talvez o seu brilho tão assustador, que os rituais de sacrifício animal e por vezes até humano se desenvolveram a partir da necessidade de alimentar estes Dunsparce, que passaram a ser vistos como defensores das suas comunidades e do próprio universo, um costume que continuou em muitas outras religiões por gerações. Quando o culto da serpente emplumada declinou, o mesmo aconteceu com o glorioso Dunsparce de antigamente. Os Dunsparce modernos, com suas pequenas asas brancas e patética capacidade de luta, são larvas. As representações artísticas do antigo Dunsparce, uma espécie de Pokémon desconhecida nos tempos modernos, confundiram arqueólogos e paleontólogos até alguns anos atrás. Um membro desonesto da equipe Rocket foi encontrado recentemente com um Dunsparce de asas grandes em seu esconderijo junto com uma pirâmide de crânios humanos. Capítulo 377. Cidade Celadon, Hotel. Samuel ficou paralisado na porta do Celadon City Hotel, os olhos arregalados de choque e horror diante da cena diante dele. O lobby outrora brilhante era agora um campo de batalha, repleto de corpos inconscientes de Pokémon e seus treinadores. O ar estava denso com o cheiro acre de eletricidade queimada e o fedor picante de energia psíquica enquanto os treinadores e Pokémon nocauteados desapareciam. Sabrina, a líder do ginásio psíquico de Saffron City, estava no meio dos destroços com um ar de controle calmo. Seu traje era simples, mas elegante, um vestido preto elegante que acentuava sua figura ágil, combinado com duas grandes pulseiras prateadas nos pulsos que brilhavam na forte iluminação do hotel. Seu longo cabelo estava dividido em duas caudas duplas em cada lado da cabeça, um toque jovem que só realçava cada pedacinho da garota de 15 anos que ela era. Enquanto Sabrina examinava o resultado da batalha, seus olhos azuis cristalinos se fixaram em uma figura na porta. Senhor Samuel, chame uma ambulância para os treinadores caídos e deixe este homem para mim, ela ordenou com voz firme, mas calmante. Samuel assentiu entorpecido e saiu rapidamente do corredor, deixando Sabrina sozinha com a figura misteriosa que causou tanto caos em seu hotel. Os olhos de Austin percorreram o corpo de Sabrina, observando cada detalhe de seu traje e aparência. Ele não pôde deixar de sentir admiração por seu controle calmo em meio a tanto caos. O que me dizer por que você está aqui? Austin disse, sua voz cheia de curiosidade. A expressão de Sabrina mudou ligeiramente, um pequeno sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Você brincou com o destino ao sequestrar Erika. Fui contratado pela família para recuperá-la. Os olhos de Austin se estreitaram. Entendo, disse ele, seu tom comedido. E como eles descobriram que eu salvei Erika? Sabrina inclinou a cabeça com a voz curiosa. Quando o sequestro foi considerado uma salvação? Quando envolveu a equipe Rocket? Austin pensou e como se pudesse ouvir seus pensamentos, ela comentou. Então a equipe Rocket capturou Erika em... Não me diga, Austin cantarolou, sua mente correndo com as possibilidades. Ele se perguntou se os poderes de Sabrina haviam chegado ao ponto em que ela conseguia ler sua mente. Os olhos de Austin se estreitaram ao imaginar uma imagem sinistra de Sabrina em um biquíni curto, seus dedos traçando as curvas de seu corpo. Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias, seus desejos primordiais dominando seu melhor julgamento. Mas quando olhou para Sabrina, ficou aliviado ao não ver nenhuma mudança perceptível em sua expressão. No entanto, aquela sensação fugaz de alívio foi destruída quando o rosto de Sabrina floresceu em um súbito rubor escarlate. Austin sentiu seu coração disparar ao perceber que Sabrina havia de alguma forma penetrado na fortaleza de sua mente, expondo seus pensamentos mais secretos. Como se sentisse seus pensamentos, Sabrina falou. Embora eu só consiga perceber os pensamentos superficiais, devo dizer que você tem bastante imaginação, Ketchum. Não pensei que você me visse sob essa luz. Ao ouvir as palavras de Sabrina, Austin teve vontade de enterrar a cabeça no chão de vergonha. Então, estamos sendo pesquisados já que quero remover este capacete? Ele perguntou, ansioso para mudar de assunto. Não se preocupe, eu estabeleci um limite de proteção ao nosso redor. Você pode remover seu equipamento com segurança, disse Sabrina com uma calma gelada. Agradeço. Agora, como diabos eles conseguiram me encontrar? Austin questionou. Com um simples movimento do pulso, Austin removeu o capacete, revelando um par de olhos vermelhos penetrantes e uma cascata de cabelos longos. Sabrina, calma como sempre, revelou a verdade perturbadora. Eles rastrearam você até aqui através do cartão de débito de Erika, afirmou ela com indiferença. As sobrancelhas de Austin se uniram em frustração. Quantas transações foram feitas? 1000, retrucou Sabrina, seu tom desinteressado. Um gemido frustrado escapou dos lábios de Austin. Quando isso acabar, Green, você vai desejar que eles tivessem encontrado você antes de mim. Duvido seriamente que você compreenda o peso de suas transgressões, declarou Sabrina, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Austin engoliu em seco, um nó de desconforto se formou em sua garganta. Ele conseguiu resmungar, com o olhar fixo em Sabrina. Não seja tímida comigo, retrucou Sabrina, seus olhos azuis brilhando com o fogo que traía sua raiva. Na esperança de aliviar a tensão na sala, Austin tentou um sorriso sedutor. Você poderia me esclarecer sobre o que parece estar faltando, linda? O comportamento gelado de Sabrina rachou ligeiramente com isso, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você claramente tem praticado suas falas na frente do espelho, ela brincou. Obrigado pelo elogio, Sr. Casanova. Mas acho que você ignorou uma informação crítica. A família Mano não é apenas rica. Eles são poderosos o suficiente para fazer tremer toda a Liga Pokémon. Austin pescou, a surpresa substituindo momentaneamente seu comportamento irreverente. Então você está aqui para me prender? De fato. A família Mano ofereceu uma bela recompensa por minha ajuda na localização de sua filha. Você não saberia onde Erika está, não é? Sabrina questionou, estreitando os olhos em um interrogatório silencioso e penetrante.
Os olhos vermelhos de Austin escureceram uma nova compreensão que surgiu dentro dele. Yellow e Green, eles não foram capturados, ele murmurou baixinho. Confuso sobre o paradeiro de Erika, não é? Sabrina perguntou, um traço de diversão dançando em seus olhos. Austin conseguiu se recompor, lançando-lhe um olhar furioso. Pare de mergulhar em meus pensamentos. Então evite me imaginar em uma variedade de trajes de banho, Sabrina respondeu, sua voz cheia de sarcasmo. Surpreso, Austin pescou. Posso, talvez me despedir? Receio que isso não seja possível, afirmou Sabrina com o rosto impassível. O rosto de Austin se contorceu em um sorriso malicioso, seus olhos brilhando com desafio. É o meu charme irresistível que está impedindo você de me deixar ir? Sabrina bufou em descrença. Continue sonhando, Sr. Casanova. Apesar de sua situação difícil, o sorriso malicioso de Austin cresceu ainda mais. Oh, não precisa se desculpar, querido. Você está sugerindo que a família Mano tem atiradores de elite estacionados por todo este lugar, esperando um confronto? De fato, eles fazem, admitiu Sabrina. Austin estendeu a mão dramaticamente, seus olhos brilhando de malícia. Então suponho que isso conta como uma batalha de ginásio? Sabrina revirou os olhos, mas não conseguiu reprimir a contração dos lábios. Pelo que parece, acho que terei que reconhecê-lo como tal, Sr. Casanova. Sabrina sorriu. Uma coisa serena. Faremos uma batalha 4 contra 4. Substituições são permitidas. A partida termina quando qualquer um de nós perder todos os 4 pokémons. Por alguma razão, Austin não achou que as palavras significassem algo de bom para ele. 4 contra 4. Ele murmurou, descobrindo mentalmente qual pokémon usar. Aceito. O líder do ginásio Saffron sorriu. Eu escolherei primeiro. Ela ergueu a mão esquerda no ar, com a palma aberta para o céu, enquanto uma pokébola se materializava em sua mão. Um toque visual de seus dedos na superfície, e a bola se abriu, liberando o pokémon dentro dela. A criatura que flutuava no chão lembrava o sol, com um corpo central laranja sujo, 2 olhos semicerrados com pupilas vermelhas e fragmentos rochosos projetando-se da superfície como uma coroa. Mesmo à distância, é quase certo que a coisa era, no mínimo, parte rocha. Esse é Solrock. Um tipo meio rock meio psíquico. Sabrina ofereceu. Obrigado, eu acho, disse Austin antes de pegar sua pokébola. Parágrafo Mac. Quando a chuva cai das nuvens e os relâmpagos enchem o céu, a maioria dos Pokémon do tipo voador procuram desesperadamente por cobertura, escondendo-se dos vastos pacotes de tipos elétricos que ela traz, tanto quanto da tempestade real. E depois a Gligar, que não se esconde, mas enxameia. Muitos especularam porque são imunes à eletricidade, alguns sugeriram que eles não são do tipo voador, porque apenas deslizam pelo ar. No entanto, o seu planeio é mais um voo do que uma levitação, e a sua reação a outros tipos não deixa dúvidas. Eles são voadores e terrestres, fato que tornou a frase tipo Gligar sinônimo de paradoxo. E foi este paradoxo que lhes permitiu ser apelidados de a vingança de Tornadus. Quando as nuvens de trovoada se acumulam no ar, Gligar sobe na árvore mais alta ao redor. Alguns Gligar do deserto até aproveitam sua excelente audição para escalar cactos e viajar longas distâncias até a tempestade. Quando chega a chuva, o mesmo acontece com os Gligar, que procuram outros Pokémon voadores que não conseguem localizar cobertura e os seguem até encontrarem suas presas. Aviadores do tipo elétrico como Shinx e Pikachu. Quando encontram tais criaturas, eles circulam a matilha a poucos metros do chão, disparando ferroadas venenosas e derrubando-as uma por uma, até que seu número seja reduzido o suficiente para acabar com elas com um terremoto. Isto não é um tipo de solidariedade, claro, mas sim a lei da selva. Gligar protege outros voadores incidentalmente, seu objetivo é usá-los como isca. Mas a visão de um Gligar lutando sozinho contra um bando de pequenos Pokémon elétricos enquanto um PJ ou Otot escapa deixa uma impressão poderosa em muitos criadores, de pássaros que capturam um deles para proteger seus Pokémon de trovões e raios. Capítulo 378. Austin estava em uma extremidade do campo de batalha, seus sapatos cravados no chão que agora era um campo de batalha, a emoção da batalha pendente correndo em suas veias. Ele alcançou a esfera vermelha e branca em sua cintura, agora uma extensão de si mesmo. Com uma risada calorosa, ele lançou a Pokébola no ar, um rápido arco vermelho e marfim contra o teto cinza. Houve um clarão, então um Vartortle apareceu no campo. A cor azul escura de sua pele parecendo se misturar com a onda cintilante e implacável de ar quente acima do campo de batalha empoeirado. Sua carapaça, uma armadura robusta contra todas as probabilidades, acrescentou uma resiliência firme à sua postura. Quando o Vartortle apareceu, ele jogou os óculos pretos para o alto, num gesto brincalhão que era uma prova de sua afinidade com seu treinador. Vartortle movia-se com fluidez, uma elegante demonstração de delicadeza e força. Ele girou e capotou, uma torrente de energia e disciplina. Os óculos finalmente pousaram em seu rosto, e ele se preparou para a luta. Sabrina, do outro lado do campo de batalha, observou o espetáculo, com a voz desprovida de qualquer emoção. Você tem um Pokémon muito enérgico, ela disse monótona. Você pode dar o primeiro passo. Austin não hesitou. Vartortle, vamos preparar o cenário. Rendem-se. Nuvens começaram a se formar no teto escurecidas ao seu comando, um crescendo de nuvens trovejantes que ecoavam a intensidade no campo de batalha. A chuva começou a cair, cada gota chiando ao atingir a arena aquecida. Sabrina respondeu na mesma moeda. Seu Solrock começou a brilhar, uma aura de energia psíquica irradiando ao seu redor, enquanto usava Calm Mind para aumentar suas estatísticas. Austin respondeu rapidamente, Water Pulse Vartortle. Uma poderosa onda de água irrompeu da boca de Vartortle, acelerando em direção a Solrock, mas o Pokémon psíquico não estava parado. Num piscar de olhos, Solrock se moveu, posicionando Vartortle entre ele e o pulso de água. Austin cerrou os dentes.
Vartortli, use contra-escudo. Numa fração de segundo, Vartortli girou no ar, formando uma parede de água ao seu redor. O Water Pulse colidiu com o escudo, criando um enorme respingo que encharcou a arena, cegando temporariamente Solrock. Mas Sabrina não se incomodou. Solrock, raio solar. O Pokémon psíquico começou a reunir luz, preparando-se para um ataque poderoso. Austin não iria deixar isso acontecer. Vartortli, combinação da Era do Gelo. Vartortli disparou um Ice Beam em seu escudo de água, solidificando-o. Ele então usou Rapid Spin para transformar seu escudo coberto de gelo em uma nevasca giratória, que interceptou o Solar Beam de Solrock. As duas forças entraram em confronto no meio da arena, criando uma enorme explosão que enviou uma onda de choque pelo estádio. A poeira baixou, revelando Solrock. Ainda estava no ar, mas parecia visivelmente desgastado. No entanto, Austin estava longe de terminar. Agora Vartortli, Castelo do Canhão. Vartortli imediatamente formou um escudo Protect em torno de si, carregando simultaneamente uma esfera de aura. O ataque psíquico de Solrock ricocheteou no escudo, e Vartortli revidou com uma poderosa Aura Série, atingindo Solrock e fazendo-o cair no chão. Sabrina fez uma careta, sua habitual compostura fria vacilando. Ela rapidamente ordenou que Solrock usasse Confusion para levantar Vartortli do chão, mas Austin estava pronto. Golpe rápido de ferro Vartortli. Seu Pokémon executou um Rapid Spin em alta velocidade enquanto simultaneamente balançava sua Iron Tail, derrubando Solrock e se libertando da confusão. O sorriso confiante de Austin desapareceu um pouco quando ele viu Sabrina calmamente tirar a poeira de suas roupas, os olhos ainda fixos no campo de batalha. Seu Solrock, apesar do ataque que acabará de sofrer, ainda flutuava, seu olhar espectral e inabalável. Solar Beam, Solrock, Sabrina comandou, sua voz serena, mas autoritária. Solrock começou a atacar mais uma vez, seu corpo irradiando luz intensa. Austin imediatamente respondeu, Vartortli, Spiraling Jet. Mas mesmo quando Vartortli disparou em direção a Solrock em uma espiral de água e esfera de aura, Sabrina parecia imperturbável. Em um piscar de olhos, Solrock usou o teleporte, evitando o Spiraling Jet de Vartortli. O Solar Beam foi lançado, um feixe de luz abrasador direcionado diretamente para o Pokémon de água. Redirecionamento Vartortli. Ele gritou. Sua voz ecoou pelo campo de batalha, o comando claro e decisivo. Com uma explosão de energia, Vartortli mergulhou no subsolo usando Dig, o mortal Solar Beam o acertou por pouco. Sabrina, porém, estava um passo à frente. Sua voz calma e firme soou, Solrock e Arquac. Como se fosse uma deixa, o chão irrompeu em tremores, destruindo o campo e jogando Vartortli para fora de sua toca. O Pokémon Água foi lançado ao ar, desorientado e lutando para recuperar o equilíbrio. Um sorriso presunçoso se formou no rosto de Sabrina, os olhos fechados enquanto ela aparentemente saboreava o momento. Austin a observou atentamente, um palpite se formando em sua mente. Ela está usando suas habilidades psíquicas para prever nossos movimentos. Ele murmurou. Com essa constatação surgiu um novo plano. A voz de Austin cortou a tensão. Vartortli, Lightning Rod. Vartortli bateu sua cauda de ferro no chão, a ação puxando a energia elétrica ao redor. Pronto para uma nova peça? Narrativa falsa. Austin gritou. Vartortli rapidamente usou Rock Tomb, levantando uma barreira de pedras ao seu redor. Para qualquer estranho, parecia que ele estava encurralado, mas Austin sabia disso. Previsivelmente, Sabrina ordenou, Solrock Psychic. Este foi o momento que Austin esperava. De dentro de sua fortaleza rochosa, Vartortli executou Mirror Coat. Com a energia elétrica adicionada do Lightning Rod, uma explosão de luz deslumbrante irrompeu da tumba de pedra, interrompendo efetivamente o ataque psíquico de Solrock. Simultaneamente, Vartortli saiu do Rock Tomb com Rapid Spin, aproveitando a desorientação momentânea de Solrock. Agora Vartortli, chuva de gelo. Austin gritou. A chuva torrencial rapidamente se transformou em uma torrente de pingentes de gelo afiados, caindo implacavelmente sobre o desnorteado Solrock. Austin sabia que este não era o fim, entretanto. Quando sua confiança voltou, ele pôde ver Sabrina abrir os olhos novamente, com um olhar mais penetrante do que nunca. Antes que o treinador ou seu Pokémon pudessem compreender o que havia acontecido, Vartortli foi envolvido por um funil de chamas, antes de mergulhar no chão com uma grande explosão. Solrock parou de girar, olhando para seu oponente, com os olhos semicerrados e uma expressão aparentemente entediada. Vartortli, Austin gritou preocupado. Você está bem, amigo? O Pokémon de água levantou sua garra no ar, os amassados e hematomas em sua carapaça eram visivelmente distintos, antes de grunhir desafiadoramente. O estúpido sabe-tudo pode ter sido rápido, mas isso não significava que seria derrotado tão facilmente. Austin riu. Isso não foi um desprezo para você, meu amigo. Eu só estava preocupado. Vartortli grunhiu novamente. Seu treinador era uma pessoa preocupada. No entanto, disse o treinador ainda não terminou de falar. Acho que suas habilidades seriam melhor atendidas em outro lugar. Preciso que você volte. Dizendo isso, seu treinador ergueu sua Pokébola, pressionando o botão vermelho. Vartortli suspirou. Bem, pelo menos ele teria outra chance de lutar hoje. Ele lançou um olhar fulminante para o tipo psíquico flutuante mais uma vez antes que a luz vermelha o desmaterializasse, devolvendo-o à sua Pokébola. Parece que você não está brincando, Sabrina. A Academia Saffron era uma das academias mais difíceis do mercado, mesmo para alguém que segue o caminho normal em vez de elevar seu status de treinador por meios não convencionais. Então sim, ele estava ferrado já que Sabrina estava usando todas as suas habilidades de Elite Four nesta luta. Mas então, quando algo assim o impediu, Austin agarrou sua próxima Pokébola, erguendo o olhar para encontrar o de Sabrina. Com um sorriso malicioso, ele começou.
Ei, Sabrina, importa-se de me fazer um pequeno favor? Os olhos de Sabrina se estreitaram, examinando Austin com um olhar cauteloso. Eu já coloquei uma barreira em torno do nosso jogo, ela respondeu, com a voz cautelosa, eles não podem nos ver. Austin riu, seu sorriso se alargando, perfeito. De repente, as bochechas de Sabrina ficaram com um leve rubor, uma expressão ofendida passando por seu rosto. Ash, ela repreendeu, seu tom gelado. Austin pescou, o nome o pegou de surpresa. Ele inclinou a cabeça, oferecendo um indiferente sim. Pare de me imaginar em biquínis minúsculos, disse Sabrina categoricamente, seus olhos penetrantes enquanto perfuravam os de Austin. O canto de sua boca se contraiu, uma mistura de aborrecimento e descrença colorindo suas feições. Austin, no entanto, ignorou totalmente o pedido de Sabrina. Seu sorriso foi substituído por um sorriso atrevido. Se você está tão interessado em ler minha mente para esta batalha, Sabrina, ele provocou. Você aprenderá rapidamente que a mente de um homem nem sempre é sobre batalhas Pokémon. Então, sem perder o ritmo, ele declarou, eu escolho você, Charmeleon. Ele jogou sua Pokébola na arena, a esfera vermelha e branca se abrindo com um flash de luz brilhante. Seu Pokémon do tipo fogo se materializou, rugindo ao entrar no campo de batalha. Sabrina só conseguiu balançar a cabeça, um suspiro resignado escapando de seus lábios. A batalha começou. O dragão negro ficou em pé sobre os membros traseiros com a boca erguida no ar, enquanto ele bufava uma fina chama azulada como uma declaração de seu poder. É claro que Charmeleon nem precisava fazer isso, considerando suas características fisiológicas incomuns. Mesmo sendo um Pokémon de segundo estágio, ele tinha cabeça e ombros iguais à altura da maioria dos Charizards comuns. Aparentemente, o que quer que tenha impedido seu crescimento foi removido, permitindo que o camaleão atingisse rapidamente uma altura maior do que a respectiva, o suficiente para fazer com que a maioria dos oponentes se encolhessem com relativa facilidade. Um Pokémon incomum, comentou Sabrina de seu lugar. Ainda estou para decidir se não ver o futuro desta batalha foi uma boa ou má decisão. Você costuma ver o futuro de suas batalhas? Austin cutucou por curiosidade. Ser capaz de ver o futuro era uma vantagem suprema. Isso era certo. Mais frequentemente do que eu gostaria, respondeu o líder do ginásio Saffron com relativa indiferença. Você deveria reprimir seus pensamentos, Ash Ketchum. Não consigo ver os resultados de sua sangrenta missão suicida com a equipe Rocket. Eu só vejo o resultado de minhas batalhas futuras, nem que seja para ver se o treinador vale meu tempo ou não. Eu vejo, Austin respondeu. Pikachu parecia confuso enquanto batia nos pés de Lucario e perguntava apontando para Sabrina, pois queria que Lucario explicasse o que Sabrina queria dizer. Curiosamente, eu não olhei para o futuro para esta batalha. Para alguém com tão menos experiência, você certamente subiu em nosso mundo, Ash Ketchum, o suficiente para a liga começar a notar você, e o time que vocês são conhecidos por cultivar. Quase instantaneamente as palavras de Cynthia se repetiram em sua mente. Ele chamou a atenção das divindades lendárias de seu mundo. As pessoas o acharam interessante. Pessoas interessantes ficam presas na mente das pessoas. Estou lisonjeado, respondeu Austin. Vou tentar não decepcioná-lo. Sabrina apenas sorriu de volta para ele. Vamos voltar à batalha. Parágrafo MAC. Se a domesticação de Odds e Milton criou a civilização, a domesticação de Cetelix criou impérios. As guerras na Idade do Bronze, antes das Pokébolas e da maioria dos Pokémon domésticos, eram travadas com armas, lanças, escudos, dardos e carruagens puxadas por Ponyta. Por um tempo, rastejar atrás de Onix treinados era uma tática comum para evitar ataques à distância, semelhante aos modos mais recentes de guerra de trincheiras. Onix, no entanto, não conseguia se mover facilmente nas pastagens e planícies aluviais onde muitas guerras foram travadas, e suas juntas finas os tornavam alvos vulneráveis, de modo que sua eficácia era limitada. Eles não podiam proteger muitos homens, e os valiosos Onix eram frequentemente mortos. E então veio a Idade do Ferro, que muitas vezes não é datada do uso de ferramentas de ferro, mas da aplicação de revestimentos metálicos no Onix, criando o primeiro Cetelix. Maiores, mais fortes e, o mais importante, mais robustos do que seus antecessores, não apenas 100 homens poderiam avançar atrás deles, se acreditarmos nos antigos historiadores, mas também poderiam quebrar uma carruagem com um único golpe de cauda, e as lanças ricocheteavam deles como pedras atiradas. Os exércitos declinaram e foram abandonados por um tempo, pois a única coisa que poderia vencer um Cetelix era outro Cetelix, e o poder militar de uma comunidade tornou-se baseado no acesso às cavernas Onix e ao ferro. Assim, as batalhas humanas foram substituídas por batalhas Pokémon. Séculos depois, grandes convulsões ocorreram quando os primeiros Pokémons de grama e água foram domesticados e uma revolução tática varreu o mundo. Cetelix, apesar de suas fortes defesas físicas, foram mortos na guerra e abandonados em paz. A população moderna de Cetelix não descende dos campeões Cetelix da Idade do Ferro, mas de Onix selvagens que criam seus próprios casacos com sucata para se protegerem de predadores. O antigo Cetelix é conhecido apenas por ruínas. Capítulo 379. Mudança de ponto de vista. Vamos voltar à batalha. Em resposta à declaração de Sabrina, Solrock emanou um brilho etéreo, enquanto a líder do ginásio balançava sutilmente a cabeça. Instantaneamente, os olhos semicerrados começaram a brilhar ameaçadoramente, enquanto uma aura azulada cercava Charmeleon da cabeça aos pés, tentando prendê-lo. Um ataque psíquico em andamento. Sopro de dragão, Austin murmurou, sabendo muito bem que o dragão negro seria capaz de ouvir seus comandos, graças às suas excelentes habilidades auditivas. O dragão negro abriu sua boca e lançou um jato contínuo de respiração superaquecida em direção ao seu oponente, que instantaneamente se deslocou para a esquerda, mantendo o bloqueio psíquico perfeitamente sob controle. Você não pode quebrar a fechadura de um sepulcro através de medidas tão grosseiras, Ash Ketchum. Sabrina respondeu prestativamente.
Interessante. Austin se perguntou enquanto pensava em como ensinar Abra e Musharna sobre esse ataque. Charmeleon sentiu seus membros deixarem o chão, quando ele foi atirado para cima no ar quase até chegar ao ápice da arena de batalha, antes que o efeito da gravidade sobre ele parecesse quadruplicar em um instante, jogando-o em direção ao chão, sua velocidade acelerando muito a cada segundo que passa. Ao mesmo tempo, o chão pareceu se despedaçar quando grandes pedras se separaram do chão, criando uma espécie de tumba para a criatura negra que caiu em direção ao chão com uma velocidade alarmante. Contudo, seu treinador tinha algo completamente diferente em mente. Concentre o soco no chão. Com surpreendente eficiência, o dragão negro acertou seu gancho de direita direto no buraco que Solrock havia cavado para ele. A energia do ataque, alimentada pelo ímpeto da descida de Charmeleon, irradiou-se para fora, espalhando pedaços quebrados de rocha, concreto e poeira por todo o estádio. Os olhos de Sabrina pareceram se arregalar ligeiramente, dando a impressão de que ela ficará apenas levemente impressionada. Use agilidade e vá em frente. Ignorando a pontada momentânea de dor que percorreu seus músculos, o dragão negro desapareceu num borrão, usando a tempestade de areia momentânea para se manter despercebido, enquanto disparava em direção ao psíquico flutuante, rasgando-o com suas garras, cada uma das quais estava pingando, com energias escuras. Com um baque surdo, Solrock caiu no chão, seus olhos semicerrados ligeiramente turvos antes de começar a levitar lentamente de volta, mutilado, mas não incapacitado o suficiente. Use o soco de foco de novo. Com um erro muito estreito, Solrock errou o ataque, obviamente um pouco desorientado de antes. Como a maioria dos médios, ele encontrou seu nicho no combate de longo alcance, e não em combates tão próximos. No entanto, Charmeleon estava longe de terminar, pois ele balançou sua cauda poderosa, atacando diretamente o Pokémon psíquico, jogando-o no chão. Isso será suficiente, respondeu Sabrina, com sua disposição calma e imperturbável. Sem dizer uma palavra, ela devolveu o tipo psíquico à sua Pokébola, que se teletransportou para longe de sua palma, enquanto outra aparecia em seu lugar. A bola se abriu sozinha, liberando seu próximo Pokémon. Jynx, o Pokémon ilusório do tipo gelo psíquico, falou lentamente. Uma JYNX? Austin perguntou enquanto Lucario estremecia de nojo quando JYNX piscou para ele. JYNX era bastante raro, com seus habitats naturais limitados apenas aos locais mais frios. Encanto, o único local possível onde um JYNX, ou sua forma bebê, poderia ser encontrado seria provavelmente a caverna da cascata de gelo nas Ilhas Sevi. Ele havia brincado com a ideia de visitar as Ilhas Sevi durante a época do gelo, mas isso não aconteceu nem aqui nem ali. Normalmente, os treinadores visitavam Sevi e suas vizinhas Ilhas Seafon pegando uma balsa de Fuchsia ou Cinnabar. Embora Celadon tivesse um aeroporto doméstico para aqueles que tinham meios para pagar, você pode dar o primeiro passo. Sabrina ofereceu. Austin estreitou os olhos. Solrock tinha sido um oponente estranho e bastante problemático. Embora ele não duvidasse que Charmeleon fosse poderoso à sua maneira, as decisões de Sabrina em relação à batalha pareciam mais forçadas. Claro, ele não iria reclamar disso, mas considerando como o Pokémon do Sol estava brincando com Vartortle, algo parecia nervoso por aqui. Ele nunca notou a leve torção nos lábios de Sabrina naquele exato instante. Charmeleon, Austin se concentrou, use Rush e vá em frente. Assim como havia feito antes, as garras de Charmeleon começaram a gotejar energias sombrias, sua versão do golpe noturno que ele aprendeu com Alter, usando sua agilidade para obter o máximo benefício. O que ele não esperava era que JYNX soltasse um grito e inundasse toda a arena em uma forte nevasca em menos de um segundo, parando seu ataque no meio do caminho, enquanto a forte tempestade de neve o empurrava para a defensiva. Tchau, Austin amaldiçoou. Como tipo dragão, Charmeleon era fraco contra ataques do tipo gelo como a Blizzard. Ao contrário da tempestade de areia anterior, que lhe permitiu uma vantagem situacional, a tempestade de neve estava fazendo exatamente o contrário. Além do mais, a neve estava diminuindo a temperatura de seu corpo a níveis ridículos, tendo um efeito adverso no tipo dragão. Obrigado. 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 Mesmo em meio à forte tempestade de neve, Austin podia ouvir os sons altos das pedras caindo no chão, embora fosse quase impossível para ele julgar a localização do seu ponto de vista. Charmeleon, volte. Ele gritou. Infelizmente para o dragão, a forte tempestade de neve foi uma interferência muito grande para que ele compreendesse os comandos de seu treinador. O fato de ele ter 4 pedras grandes imprensando nos 4 lados também não ajudou. Então ele foi atrás do que podia fazer. Com um empurrão poderoso usando seus membros dianteiros agora levemente feridos, ele empurrou as pedras para longe e bateu com o punho no chão mais uma vez. As energias criaram um terremoto em miniatura, atravessando o solo. Não foi o suficiente para Charmeleon vencer, mas foi o suficiente para desestabilizar JYNX por um único momento. Os olhos de Sabrina brilharam, enquanto o tipo gelo levitava usando pura intenção psíquica. A tempestade de neve voltou com força total. Você não pode me atacar se estiver preso e perdendo poder continuamente. Mostre-me do que você é capaz, Ash Ketchum. A cada segundo que Charmeleon permanecia naquela nevasca formidável, ele perdia força. Isso estava claro. A neve acumulada em toda a arena seria sem dúvida um grande obstáculo para a agilidade de Charmeleon, e só aumentaria a cada segundo que passasse. Ele precisaria devolver Charmeleon ou fazer algo instantaneamente. Prolongar desperdiça meus recursos, não os dela. Austin percebeu com curiosidade, maravilhando-se silenciosamente com a facilidade com que o JYNX estava mantendo a poderosa nevasca por quanto? 1 minuto agora. Ele não era o especialista, mas por experiência própria, era ridiculamente difícil manter aquele ataque por mais de 20 segundos. E mesmo isso aumentava significativamente as estatísticas normais.
A maioria dos Pokémons treinados mal conseguia sustentá-lo por 15 segundos antes de entrar em colapso. Afinal, havia uma razão pela qual a Blizzard era um dos movimentos de nível mais alto na categoria gelo, tanto em dificuldade quanto em eficiência absoluta. E a aplicação flagrante de um movimento tão cruel estava ocorrendo bem diante dele. Ele fechou os olhos. Ele estava em desvantagem de tipo. Seu Pokémon estava preso dentro de uma armadilha poderosa que drenava seu poder exponencialmente. A lógica dizia que ele deveria simplesmente substituir seu Pokémon por outro e continuar a batalha. Mas Charmeleon não desistiu e também não desistiria. Foi como Vartortle contra Solrock. Ele havia desistido então? Não seria prudente desistir agora? Como que em resposta às suas orações, a nevasca pareceu diminuir, revelando intermitentemente o efeito que causará na arena. O chão inteiro estava congelado com grossos pedaços de gelo por todo lado, e um dragão trêmulo no meio dele. Então, como que para provocá-lo, a nevasca ganhou força, revelando-se como um mero truque psicológico aplicado ao infeliz treinador, mostrando-lhe a forma lamentável de seu Pokémon. Charmeleon, Austin levantou sua Pokébola e todas as dúvidas desapareceram. Retornar. A luz vermelha saiu da Pokébola, apenas para ser interceptada por um pedaço de gelo, quando a criatura dragoniana negra bateu o rabo no chão agora congelado, revelando suas intenções com muita clareza. Ele não iria deixar esta batalha, e certamente não desta forma. Ele iria até o fim e derrotaria o maldito tipo gelo. Charmeleon. Austin respirou, a determinação absoluta de seu membro de equipe infundindo-lhe uma certa força espiritual. Ele levou um momento para apreciar a força de espírito que seu amigo possuía. Muito bem, vamos acabar com isso. Use o traje. Não muito diferente de um vulcão prestes a expelir o fogo do inferno abaixo dele, todo o corpo de Charmeleon estremeceu, enquanto sua chama interna se expandia para fora, encharcando-o por dentro, e seu corpo emanava um brilho amarelado, visível apesar da poderosa tempestade de neve. Seus olhos se arregalaram, uma perigosa aura carmesim inundando seus sentidos. A indignação estava ativa e o dragão vingativo ficou muito feliz em usá-la. Draco Meteor, Austin comandou enquanto Pikachu tapava os ouvidos. Foi muito fácil. Um dos efeitos do ultraje foi um aumento rápido e significativo em suas capacidades ofensivas, sacrificando suas faculdades mentais no altar da força pura e não adulterada. Parágrafo MAC. Embora a arte da criação de Gravlit seja antiga, poucas raças sobreviveram até os dias atuais. E menos ainda divergiram tanto de seus ancestrais a ponto de falarem um nome diferente de Gravlit. Entre eles estão o Subbull, e sua evolução do Granbull, uma raça desenvolvida por tribos do deserto para contornar as proibições religiosas em relação ao treinamento de Gravlit. Proibições que provavelmente tiveram sua origem tanto no aumento dos perigos de insolação envolvidos no treinamento de Gravlit ou outros tipos de fogo naquele clima como de qualquer ordem divina. Incapaz de usar fogo, Subbull desenvolveu um rosto grande e assustador para assustar seus inimigos. Não são poderosos em combate, mas não precisam ser, pois raramente lutam sozinhos. Ao longo da maior parte da história, eles foram usados para proteger mulheres, crianças e idosos enquanto os homens estavam fora de escotismo. Suas 4 orelhas grandes e seus latidos altos permitiram que alertassem os homens a quilômetros de distância e lhes dessem tempo suficiente para retornar. Subbull não é um Pokémon cruel. Nos tempos modernos, eles são frequentemente encontrados cuidando de pessoas com deficiência. Mas a maioria dos Pokémon e dos homens os temem mesmo assim, para sua consternação. Para as mulheres, no entanto, elas podem muito bem ser Clefairy e são mantidas como animais de estimação com a mesma frequência que Pikachu. Existem muitas semelhanças entre o Pokémon Fada e o Subbull, como sua cor rosa distinta. Subbull é considerado uma espécie em cadeia por sua capacidade de procriar com vários grupos de ovos. E muitos suspeitam que o Subbull moderno é o resultado de um cruzamento de Gravlit com um Clefairy que transmitiu mais do que apenas seus ataques. Alguns consideraram isso impossível, enquanto outros consideraram isso uma prova do quão pouco entendemos sobre a genética dos Pokémon. Capítulo 380. Mudança de ponto de vista. Charmeleon rugiu, jogando uma bolha laranja no ar, que explodiu com uma explosão brilhante. O meteoro Draco caiu. Os lábios de Sabrina se torceram por um momento antes de retornar à sua expressão impassível. O JYNX em questão interrompeu instantaneamente a nevasca em curso, redirecionando seus poderes para criar uma cúpula de pura energia psíquica para se proteger do ataque que se aproximava. O primeiro meteoro veio correndo, atingindo a defesa psíquica com toda a sutileza de uma marreta. A cúpula psíquica tremeu com os tremores, mas resistiu. O segundo meteoro atingiu. Uma fina linha de fratura percorreu seu caminho desde o ponto de contato de origem, abrindo caminho através da poderosa defesa, apenas para adquirir uma forma mais tridimensional, quando o terceiro meteoro bateu na cúpula, fazendo com que a fratura se espalhasse radialmente muito mais, como uma aranha espalhando sua teia. O quarto meteoro atingiu, e a defesa desabou como uma grande janela de vidro, atingida por uma força avassaladora. No entanto, no meio de tudo isso, JYNX permaneceu em sua posição, cansada e esgotada, uma situação óbvia considerando que acabará de passar, mas por outro lado, muito ativa e capaz de continuar a batalha. Um grande espetáculo. Sabrina observou sua voz cheia de admiração de um homem morto, mas esteja ciente de que o desafio à sua frente é um psíquico, não um tipo Rock furioso. Como que para provar seu ponto de vista cada coisa no chão. Partículas de poeira, fragmentos perdidos, pedras ou mesmo glóbulos residuais de energia dracônica. Tudo isso subiu no ar, levitando cerca de 4,5 metros acima do solo, como se fosse aplaudido de pé. Alguma divindade cósmica que os agraciaria com sua presença poderosa. Mesmo de seu ponto de vista, Austin podia sentir Charmeleon em suas últimas forças. Sua determinação era a única coisa que o impedia de cair. Eu sei que estou lutando contra um médium. Ele repetiu.
Afinal, não há razão para que eu deveria ter feito isso. No momento em que a palavra final saiu de sua boca, algo aconteceu. A razão para isso não estava clara, mas o corpo de Sabrina estremeceu quando ela deu um passo para trás, enquanto um tremor irradiava pelo espaço aéreo ao redor deles. A pedra maior, perfeitamente levitada no ar até agora, tremeu, antes de saltar lentamente um pouco, como se enfrentasse a resistência atmosférica, antes de cair lentamente no chão. Seguindo seu movimento, vários outros fragmentos e logo toda a quantidade de destroços começaram a cair no chão, inundando toda a arena com uma tempestade de poeira em miniatura. Quando a poeira baixou, Austin e Pikachu puderam ver Charmeleon caído no chão, preso entre dois grandes fragmentos de rocha, machucado e completamente incapacitado. JYNX, porém, permaneceu em sua posição, quase imaculada, exceto pela poeira que se acumulou em seu pelo, sem um único arranhão. Bem, sem um único arranhão, exceto uma única massa fina e irregular de energia escura concentrada, que havia empalado em seu abdômen inferior. As energias do vazio fazendo coisas com ele que nenhum humano deveria tentar compreender. E a julgar pela forma como Sabrina o encarava, parecia que sua hipótese estava certa afinal. Os vínculos psíquicos eram semelhantes a portas, e as portas se abriam em ambos os lados. Isso Sabrina murmurou, enquanto suas expressões voltavam à compostura perfeita. Foi bastante. Antidesportivo, Ash Ketchum. Espero que você saiba disso. Austin mal conseguiu suprimir o sorriso que tentava aparecer em seu rosto. As chances de o plano insano sair pela culatra eram atrozmente altas, e tudo tinha sido apostado em uma única hipótese. Se as ligações psíquicas funcionassem em ambos os lados, então certamente uma pressão tremenda sobre JYNX seria desviada para a própria Sabrina, afinal, suas ligações psíquicas com seu Pokémon deveriam ser nada menos que superlativas. Isso significava que ela seria mais afetada pela exaustão mental para ignorar a possibilidade de um ataque furtivo. Esse foi exatamente o caso. Diga-me, Ash Ketchum, como você pôde ser tão imprudente, apostando no fato de que o Meteoro Draco, por mais poderoso que seja, não é todo dia que um treinador usa um Meteoro Draco como distração, Ash Ketchum. Mas ainda quando o Pokémon de alguém está prestes a perder a partida. Você é mais imprevisível do que eu esperava. Perdoe-me, vou levá-lo a sério de agora em diante. Austin mal conseguiu evitar que seu queixo caísse no chão. Você quer dizer que não estava me levando a sério durante todo esse tempo? Sabrina se permitiu uma risada. É dever de um professor descobrir o valor de seus alunos, não é correto? Então, novamente, você não está me levando a sério. Vou garantir que nossos espectadores não descubram sobre você, então vamos dançar. Meu terceiro Pokémon, proclamou Sabrina em voz alta, deve ser suficiente para encerrar o desafio de hoje. Vá, Galad. O lutador que se materializou na frente de Austin era a variante masculina da evolução de Kirlia. Austin percebeu. Claro, o Kirlia macho era muito incomum, e mesmo assim, foi necessário ter uma Pedra do Amanhecer, uma das mais raras de todas as pedras evolutivas, para evoluir um Kirlia macho em um Galad. Mesmo assim, foi necessário um Kirlia especial para ter poder e potencial suficientes para evoluir para um Galad, com a maioria deles evoluindo para sua evolução natural como Gardevoir. A razão para isso nunca ficou clara, pois, além do óbvio atributo do tipo lutador, a evolução para Galad nunca demonstrou ter um efeito proeminente na linhagem Kirlia. Um Galad, hein? Austin murmurou. Ouvi dizer que eles são bastante raros. Acho que também quero pegar um. Os lábios de Sabrina se torceram em leve diversão com seu comentário aleatório, mas ela não forjou uma resposta. Tudo bem, Austin escolheu seu próximo Pokémon, seu as escondido para a luta. A maioria dos treinadores tradicionais teria considerado a ideia de ter um as escondido até o final como uma boa estratégia, pois permitia deixar o adversário desprevenido quando ele menos esperava. A maioria dos treinadores tradicionais eram, na sua opinião, idiotas. Não fazia sentido manter um as escondido até o final, especialmente quando a chance de perder antes desse final era alta. De que adiantava um lutador poderoso, se ele não pudesse usá-lo em primeiro lugar? Era quase como estar de volta à Ilha do Enxofre. Seus dedos se fecharam sobre a Pokébola que segurava em sua palma, enquanto ele a jogava na arena. Eu escolho você, Alter. Com uma onda de pura energia sobrenatural irradiando para fora, Alter fez sua aparição. O branco que ela usava como pele brilhando enquanto seus olhos vermelhos encaravam o mestre psíquico brilhando malevolamente. Um alfa Alter, Sabrina murmurou com desgosto, como se a própria presença de Alter parecesse fazê-la sentir-se claramente desconfortável. Você parece ter um gosto bastante estranho em capturar Pokémon únicos e interessantes, Ash Ketchum. Austin fez a única coisa que podia naquele momento. Ele encolheu os ombros. E Sabrina, ou deveria dizer, Galad atacou. Acabou em um instante. No momento, Galad estava em seu lugar. O próximo estava bem na frente de Alter, seus punhos brilhando com eletricidade bruta que perfurou o corpo de Alter, o mero impulso do ataque empurrando o Alter vários metros para seu agravamento. Teletransporte do soco do trovão, hein? Ash refletiu. Use bola de sombra. Alter sorriu, quando uma esfera de energia caótica concentrada apareceu em suas pontas dos dedos antes de ela projetá-la em direção a Galad, que defendeu o ataque com um único corte psicótico. Ao mesmo tempo, Galad começou a brilhar, antes que algo radiante saísse de sua pessoa, explodindo para fora, enquanto uma névoa brilhante aparecia por toda a arena. Terreno enevoado, hein? Quais são as chances? Austin refletiu. Parecia que ele teria que usar armas grandes logo de cara. Muito bem. Golpe sombrio. Alter soltou um sorriso, antes de se desintegrar lentamente em uma névoa roxa, que se condensou novamente em uma esfera, pulsando com energias caóticas. Sabrina ergueu uma sobrancelha.
A esfera explodiu para fora, disparando dezenas do que pareciam ser picos de energia caótica em direção a Galad, que continuou se deslocando por todo o lugar, usando sua agilidade em um instante, teletransportando-se no próximo. Os espinhos também não ficaram no mesmo lugar e continuaram atirando em Galad onde quer que sentissem sua aparência. E então Galad apareceu no centro da arena, com os braços estendidos para fora. Convergência. Seguindo as ordens do mestre, todos os espinhos dispararam em direção a Galad no centro, apenas para serem repelidos pelo imensamente poderoso Protect que surgiu entre eles e sua vítima. Fuse e use jab venenoso. A maioria dos espinhos se chocaram uns contra os outros, formando uma lança improvisada que brilhava em um roxo sinistro, aumentando a potência do veneno dentro deles, antes de disparar em direção a Galad, que instantaneamente derrubou a barreira e se teletransportou para longe. Vento sinistro. Austin comandou, não querendo permitir qualquer chance de ataque, não deixe escapar. Em resposta, a lança fantasmagórica começou a pulsar, concentrando seu poder como sinistro ativado pelo vento, aumentando a potência de Alter em vários graus. Embora a lança tenha começado a vazar finas tiras de energias fantasmagóricas no ar, ditas tiras difundindo-se instantaneamente na arena, gerando uma névoa roxa e opaca que lentamente começava a tomar conta de todo o campo de batalha. O controle de Alter sobre o miasma não era tão bom quanto Austin havia estimado. Até Galad estava começando a perceber esse fato. Você pode correr, mas não pode se esconder. Austin prometeu interiormente. Sabrina Marville parecia que alguém havia lhe dado um tapa, bem na cara. Claro, o garoto, Ash Ketchum, embora fosse alguém da idade dela, tinha sido interessante, mas não tão interessante. Claro, ela entendia a importância de atrair o interesse dos lendários, mas ao contrário de Agatha, Sabrina pensou com uma carranca. Ela tinha coisas melhores a fazer do que depositar sua fé em algo tão confuso como isso. A maioria das pessoas diria que com a quantidade de potencial psíquico que Sabrina possuía, ela seria o altar da clarividência, acreditando na existência de grandes profecias e totens e presságios e todas essas coisas. A maioria das pessoas pensou Sabrina, eram absolutamente idiotas. Sim, ela tinha um imenso potencial psíquico, mas assim como os Pokémon, seu potencial tinha afinidades e limitações. Sabrina sempre foi uma espécie de manipuladora de força, no que diz respeito à energia psíquica, em vez de explorar suas habilidades mais esotéricas. Claro, isso não quer dizer que ela não tenha cultivado esse lado de seus poderes, mas eles eram simplesmente ferramentas, na melhor das hipóteses. Por isso ela preferia ter Alakazam e Bronzong por perto, e não bandos de Chatu. Claro, ser capaz de simplesmente ver através da sequência e formação de eventos, usar suas faculdades mentais para calcular permutações e combinações, e selecionar o caminho mais provável em que os eventos provavelmente se moldariam, também poderia ser chamado de clarividência por leigos. No entanto, isso dificilmente significava que ela pudesse ver através das linhas do tempo e do destino e localizar confluências nas fechaduras de tempo quântico do multiverso. Porque Lance não conseguia ver as coisas do jeito dela estava além de sua compreensão. A Ketchum, porém, estava provando ser um cliente difícil hoje. A primeira batalha foi exatamente como ela queria que fosse, com as habilidades de Solrock deixando o Pokémon de Ketchum desprevenido logo de cara. O dragão negro tinha potencial, mas se não fosse pela habilidade de Ketchum em enganar, teria sido uma vitória desesperadamente fácil. No entanto, vendo seu Alter e seu controle sobre o miasma, como diabos Ketchum conseguiu tal nível de controle sobre a técnica tão rapidamente era uma incógnita. Lucario riu enquanto lia Sabrina como um livro aberto. É melhor que esse pirralho me dê outra caixa de chocolates por ajudá-lo e o fantasma a aprender a controlar sua aura de miasma, usando uma técnica tão poderosa. Não posso dizer se você é muito confiante ou muito tolo, Ash Ketchum. Ela proclamou. Minhas desculpas, eu queria que Alter tivesse alguma experiência com essa técnica. De repente Galad parou de se teletransportar, esperando pacientemente enquanto a lança de energia fantasmagórica avançava em sua direção. Quase instantaneamente, Austin sentiu a temperatura ao redor da arena aumentar repentinamente. Demorou um pouco para que as implicações fossem absorvidas, enquanto ele olhava para Galad com medo irrestrito. Parágrafo MAC. Antes da invenção da Pokébola, havia muitas ferramentas diferentes usadas para controlar Pokémon domésticos, nenhuma mais onipresente do que a coleira e as algemas. Inicialmente usado em Pokémon ferozes e indomáveis, como o Granbull daquela época. Sua facilidade de uso e eficácia fizeram com que fossem estendidos pouco a quase todos os Pokémon que pudessem caber e, eventualmente, até mesmo a escravos humanos. Seu impacto na psique foi muito parecido com o de uma Pokébola, mas onde uma Pokébola produz lealdade, as coleiras produziam apenas docilidade e espírito quebrantado. Foi nessa época que o Team Plasma se inspirou. Se tivessem sido fundados naqueles dias antigos e brutais, talvez tivessem razão. As coleiras do Granbull moderno são um legado daquela época terrível. Os primeiros Granbull evoluíram de Subbull, que negligenciaram suas responsabilidades de arranjar brigas com Pokémon selvagens, ou de Subbull, que acompanhavam seus treinadores na caça. Ambos os tipos eram orgulhosos demais para serem tratados como meros Pokémon domésticos. E assim eles foram algemados e algemados, com algemas mais fortes a cada geração, removidas cada vez menos à medida que se rebelavam e o tempo passava. E em algum pesadelo lamarquiano distorcido, eles começaram a evoluir não para bestas orgulhosas, mas para escravos que nunca poderão ser libertados, pois suas amarras se tornaram parte de seus corpos. Não é preciso chorar pelo Granbull moderno, pois a coleira fica mais leve a cada geração, já que eles ganharam a meia liberdade da Pokébola. Eles sempre tiveram força para lutar contra seus laços, embora não possam simplesmente largar os pesos como tantos heróis de animes de artes marciais. Mas até chegar o dia em que os seus corpos estejam livres, temos razão em recordar a crueldade dos nossos antepassados. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel.
Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.